Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do Cast Cell, diretamente dos estúdios Sailors aqui em Balneário. E hoje com um convidado para lá de especial, meu amigão, meu parceiro, meu companheiro, meu mentor, meu mestre, meu pai na fé, Pastor Fabiano Gruba. Pastor Fabiano, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui essa noite. Meu amado irmão, meu amado amigo, eu quero louvar a Deus por essa honrosa oportunidade, por me franquear essa oportunidade honrosa de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que nós cremos que Deus ainda fará. Louvar a Deus pela sua vida, muito obrigado. Amém. Eu fico muito grato mesmo por você ter aceitado. E pessoal, eu quero deixar aqui bem claro que quando eu comecei esse projeto do podcast, o pastor Fabiano Gruba foi uma pessoa que me instruiu, que abraçou a causa comigo de uma certa forma. Então, para mim, é uma honra ter ele aqui. Pastor Fabiano, eu quero começar bem lá de trás. Conta aí pra gente um pouquinho como é que foi a sua conversão ao Evangelho. Como é que tudo aconteceu na vida do pastor Fabiano Gruba? Primeiramente, Lucas, eu não vim de uma família tradicionalmente cristã evangélica, de profissão evangélica, vamos dizer assim. A minha família, a partir do tempo dos meus bisavós, dos meus avós, eles vêm de uma outra denominação também cristã, mas com credos diferente daquilo que nós entendemos hoje à luz das Escrituras. E eu fui, já desde menino, instruído nos primórdios dessa fé. Eu acompanhava os meus avós em missas, eu acompanhava os meus tios dentro desse credo, até a minha adolescência, quando eu passei por um desligamento total, deixei de seguir a fé, os caminhos como fui instruído pelos meus pais, pela minha mãe, aliás, pelos meus avós, e eu me desconectei de tudo aquilo que é religião, de tudo aquilo que é fé, de tudo aquilo que é bíblico, de tudo aquilo que tem uma instrução religiosa. E isso foi por um processo da minha adolescência. E em dado momento, os meus avós, a minha avó, ela teve acesso a uma outra denominação que ela propaga as escrituras conforme eles compreendem nos lares, e eles oferecem um estudo bíblico. E eles escalam um professor, uma professora para desenvolver, para aplicar esse estudo bíblico aos meus avós, e eles se interessaram por esse estudo bíblico e começaram a aprender uma nova dimensão da palavra, receberam uma nova instrução nas escrituras, receberam um apoio evangelístico dentro daquilo que essa denominação acredita, né? É um pouco diferente do nosso credo também, mas já não é tão distorcida como a gente tinha aprendido nos primórdios, e eles passaram a fazer esse estudo. E esse estudo chegou na geração da minha mãe, dos meus tios, e eles não quiseram. E então os meus avós passaram para os netos essa fé, essa crença, essa possibilidade. E eu despertei o interesse de aprender as escrituras com eles, e eu comecei a fazer um estudo que normalmente era na minha adolescência, era no sábado à tarde. Só que nesse intervém o meu coração ficou dividido, porque eu também praticava muitos esportes. A exemplo do Danilo Ezequiel, do teu exemplo aqui que eu ouvi, era muito focado em esportes. Eu participava dos esportes do futebol na escola, eu jogava no time oficial da escola, eu jogava no time juvenil do nosso bairro, e jogava às vezes no time adulto, até pelo conta de ser goleiro, gostava de trabalhar de catar, trabalhava de goleiro. Então, assim, pela necessidade de sempre estar participando, sempre precisar de um goleiro que não seja tão furão, tão atrapalhado, eu era muito requisitado. E normalmente os encontros de futebol eram nos sábados. Então eu tentava intercalar essas duas possibilidades de futebol e estudo bíblico. Então quando chovia, estudo bíblico. Quando era sol, futebol. Era futebol. Normalmente, então, era mais futebol do que estudo bíblico. Exatamente. Então, assim, e aí teve um momento que eu fui corrigido
pela minha mãe, pelos meus avós, que eu deveria dar mais ênfase ao estudo bíblico. Então, aquilo, eu comecei a priorizar o estudo bíblico por instrução familiar. E comecei a me desvincular daqueles horários para não se deixei de dar vazão ao choque e passei a priorizar o estudo bíblico. Mas nos autos, eu já acredito que já era um trabalhar de Deus na minha mente, na minha vida, no meu coração, nesse sentido. E em dado momento, isso foi muito marcante para mim. Isso foi muito marcante. É um momento que marca. O momento que comecei a entender o plano de Deus da salvação para minha vida. Eu me lembro que eu estava num estudo bíblico e naquele tema daquele dia, eu não vou lembrar do tema exato, mas eu me lembro de uma figura. Foi aberto um livro, ele é o professor, que era o Jonas. Isso faz mais de 20 anos, eu ainda me lembro. Vai fazer 30 anos, isso eu me lembro. O instrutor era o Jonas. E ele abriu a lição daquele dia, e tinha a lição aqui, começava nessa página, e nessa página tinha uma figura completa de Jesus. Assim, um Jesus mais descolado, cabelo cortadinho, barbinha parada. E ele foi Jesus crucificado. Church. Por aí. E ele foi crucificado. Eles não usam muito essa expressão. Não usava, não tem muita memória dessa expressão. Mas pendurado no madeiro, é a expressão que eles usavam. E a figura era de Jesus pendurado no madeiro com as mãos assim, para cima. Historicamente, também existiam pessoas que eram crucificadas dessa forma, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, com os braços abertos, com as mãos entrelaçadas. Historicamente existem esses relatos. Mas a defesa dessa igreja, dessa denominação, era que Jesus foi prego numa estaca e não numa cruz. E aquilo me incomodou. E eu debati com o meu professor, porque a minha crença, a minha fé não aceitou aquilo. Eu não consenti com aquela ideologia que Cristo foi colocado numa estaca de tortura e não numa cruz. Então aquilo abriu um debate. E a partir daquele debate eu defendi que Cristo foi crucificado numa cruz, crucificado, e ele defendeu que Cristo foi colocado no madeiro, numa estaca de tortura. Essa é a expressão que eles usam. E a partir daquele momento, eu fui perdendo o encanto pelo estudo. Eu fui perdendo o encanto, eu fui perdendo a responsabilidade, entre aspas, eu fui perdendo aquele compromisso de estar todo sábado aguardando. Eu já estava com a Bíblia aberta, eu já estava com o livro, a tradução das Escrituras do Novo Mundo, eu já estava com os manuais de discipulado, que eles vinham fornecendo materiais e eu estava me interagindo. Mas só que aquele ato, aquela situação, tirou o meu encanto. Só para mim entender, você perdeu o interesse no estudo por ele, por causa da forma que ele professou a fé e do Cristo que ele quis me pregar. Entendi, mas ali você perdeu o interesse no evangelho ou naquele tipo de estudo? Naquele tipo de estudo. Ah, tá. Eu continuei interessado em ter uma vida religiosa ativa. Na minha mentalidade, naquilo que a gente tinha, vida religiosa ativa. Então, era mais ou menos isso que era ensinado. Uma vida religiosa ativa. Então eu tive interesse de uma vida religiosa ativa, mas eu perdi o interesse no estudo e na denominação por causa da crença que ali não desceu. Entendi. Entendeu? Da forma que eles quiseram pregar Cristo para mim. Eles quiseram pregar um Cristo que morreu numa estaca e não numa cruz. E isso vai contra as Sagradas Escrituras. As Escrituras, aquilo que nós cremos. É um pilar da fé, é um primórdio da fé. É impossível crer em Cristo sem crer na forma. É bíblico, né? Claro. É bíblico. Óbvio. E então ali foi seu primeiro debate como cristão. Foi meu primeiro debate. Eu fui a minha primeira apologia à fé, eu fui o primeiro apologeta. Foi assim, sem conhecer os primórdios da fé, mas aquilo já estava cravado no meu coração desde a infância, né? Uhum. E aí eu fui perdendo o encanto. E eu acredito que mais uma ou duas aulas ali eu pedi para parar. Entendi. Então, dali em diante começou sua caminhada na fé? Não. Na fé daquilo que estava na Bíblia, mas eu ainda não me anexei a uma igreja. Eu não me anexei a uma denominação. Não era que nem nós vemos hoje, um igrejado. Exato. Não era um igrejado. Exato. E assim, como é que foi para você começar a ir para a igreja? Aí tá o quê? Eu me desvinculei do estudo, parei de frequentar. Eu já estava sendo chamado de testemunhas, né? Como eles são.
já estava vinculado à denominação, já frequentava reuniões, já estava interagindo, já estava caminhando para o batismo, eu estava disposto a me entregar aquilo ali. Mas aquele momento, murchou, furou a bolha. E aí eu me desvinculei de tudo. Mas nisso eu já estava na minha adolescência, de 14 para 15 anos. E nesse período, existe uma pessoa muito importante para a minha vida. A minha mãe se envolveu num relacionamento, nesse intervém, e ele era conhecedor da palavra. Ele era praticamente de muitos anos, mas estava afastado, e os dois se conheceram no mundo. E chegou um dia que veio um homem de Deus, chamado Samuel, do interior do Paraná. E ele bateu lá na porta de casa, dizendo assim: Deus me mandou aqui, por causa de você. Não era eu, era ele. Era o meu pai na fé, o Célio. O Célio. Célio, um abraço, tá? Te amamos. Aí, nosso amigo. Fazer um podcast só com ele, né? Fazer um podcast só pra ver o que vai sair, né? 5 horas de podcast só com o Célio aqui. Eu, o Fabiano e o Célio. E aí eu vi o Samuel falar de Jesus para o Célio. E o Célio, em lágrimas, se ajoelhou. Se eu não me engano, era num sábado à tarde. No sábado à tarde que ele reconciliou. Ele decidiu voltar a Cristo aquele dia. E ele estava vinculado com vícios, cigarro, bebedeira e jogatina. Só que não fora. E eles trouxeram isso para dentro de casa. Então, nos finais de semana, segunda a sexta, sábado até mesmo, segunda a sexta, era a rotina de trabalho da minha mãe e do meu padrasto, e escola, eu e meu irmão. E eu, os futebolzinhos, depois da horário de aula. E o sábado era, na parte da manhã, faxina na casa, porque a semana era corrida, faxina na casa, era a ordem, faxina na casa. A minha mãe sempre disse, naquela época, vocês vão levantar, tomar o café, e vão limpar a casa, e quando eu chegar, é aquela lei, quero tudo limpo. E aí se não tiver limpo? E o dedinho vai passar, se vem poeira, a chapa vai esquentar. O azorrague vai correr. Sinto no ombro. É, isso aí. Então, nada, e era lei, casa suja, esqueça futebol. Casa mal limpa, esqueça futebol. E era desde lavar, botar roupa para lavar, limpar. A minha mãe sempre instruiu a gente. Então nem limpava a casa nem por meio de apanhar, era só para jogar futebol mesmo. Era uma jogada, entendeu? Você me favorece que eu te favoreço. Então, deveres e obrigações ali. Obrigações e regalias. A irmã Joyce ali vai usar isso lá em casa com o Josué. E então, a partir desse momento, que ele se converteu naquele sábado, a nossa rotina de final de semana começou a mudar. Porque parou com a bebedeira, parou com os jogos, parou com o cheiro de cigarro dentro de casa, parou da parte do meu padrasto. E ele... Sua mãe já era convertida? A minha mãe é do mundão. A minha mãe vem do mundão, a minha mãe era do baile, a minha mãe era das festas de final de semana. A minha mãe era de chegar em casa, arrumar os filhos, botar pra dormir, e ir pra festa e voltar de madrugada no bailão. Naquela época tinha bailão, danceteria, aquelas coisas, sabe? E aí ela também passou por uma mudança por causa do casamento. Eles trouxeram para dentro de casa isso. Eu me lembro de Réveillon, de Natal, de Páscoa, de Carnaval, assim, gente bêbada dentro de casa, bebendo, fumando, bagunçando, amanhecia jogando baralho. Tu pegou a época da cacheta ou não? Peguei. 10 cartas valendo, jogava até 10, quem chegar em 10 primeiro rapa a mesa, tinha, truco não tinha muito, mas tinha a cacheta, o pife. O pife também. Então tinha esses vícios, e ele era Canastra, abastecido, né? Ele era abastecido por roda de cigarro a noite toda, assim, fazia uma nuvem em cima da mesa ali, que tá, menos eu, né? Minha mãe não deixava a gente beber e nem fumar, ali até por conta da nossa idade. E eu me lembro que essa rotina começou a mudar após a conversão do meu padrasto, do retorno a Cristo do meu padrasto. Então ele desvinculou, sabe aqueles garrafão de vinho? De 5 litros, Sei. 10 litros, não lembro bem o litro dele. Tinha coleção, na lateral do quintal de casa, ali da casa, tinha coleção de garrafões de vinho, de velho barreiro, acabou o velho barreiro, vai coca, e vai Fanta, e com vinho, aquela coisa toda. Tinha essa, eu venho de uma família assim, com esse tipo de vício de convivência.
E quando ele entregou a vida dele a Cristo, naqueles que eu me lembro, é sábado à tarde, porque a minha mãe não estava em casa. Estava trabalhando e eu não tinha ido para a escola, então era no sábado. Era o único dia, o único dia da tarde que estava eu, meu irmão e meu padrasto, era o sábado à tarde, de manhã e à tarde. E no domingo todos nós, e na semana cada um na sua correria, e só à noite se via. Então, parou o cigarro, parou a jogatina, parou os amigos dela e dele de bar, vamos dizer assim, de sinuca, de bar, de festinha, de cacheta, de pife e de dança. E ele se desvinculou disso aí. E eu ainda nessa época ainda dava assim aquela foi tudo isso, tudo muito junto. A conversão dele com a minha ou eu me desvincular do estudo com a denominação. E a partir dali ele começou a ir para a igreja. Ele falou, ó, eu vou para a igreja, eu voltei para Jesus, eu vou me desligar dos vícios, eu não vou beber, não vou fumar, não vou jogar, não vai ter mais festa aqui, agora é a igreja. E eu vou para a igreja. Mas no começo a minha mãe, ué, como assim? Ué, nós te conheci numa festa, uma balada, e tu vai virar. Tu vem com esse papo de crente agora? Eu saí sábado de manhã para trabalhar, dei um beijo, tá com cheio de cigarro, agora eu volto, tá no Pai do Senhor. Entendeu? Como assim? Que é isso? Do nada, né? É. Então ali foi uma mudança radical no ambiente. Isso, a partir dele. A partir dele. É, a partir dele. E para você, como é que foi reagir a tudo isso? E eu fiquei de camarote observando. Eu fiquei porque a partir do momento que eu me desvinculei dos testemunhos de Jeová completamente, que eu fui me desligando, não dei aquele bate-seco assim, né? Foi desligando, saindo, perdendo encanto, como eu já falei no começo, e rompi. Ele estava caminhando para a igreja. Tudo nesse intervém, assim, sabe? E a gente recebeu a visita de uma pessoa. A minha mãe resolveu ir na igreja. A minha mãe fumava, bebia. Então, assim, naquela época, a maquiagem não podia ser pesada, unha, aquela tradição toda de 25 anos atrás, né? Assembleana, né? E ela tinha esse costume, essa vaidade toda. Então, ela tinha uma resistência de ir na igreja. Até o momento em que entrou um casal de uma família cristã na nossa igreja, na nossa vida. E o Aziel, a Devani, a Cláudia e o David. O Aziel e a Devani, eles têm um papel fundamental no processo da nossa conversão. Eles têm um papel fundamental de hoje nós estarmos na presença de Deus porque Deus colocou eles na nossa vida. Eu ouvi uma pregação que Deus vai te levantar, mas vai usar pessoas. Então, uma das pessoas que passaram pela nossa vida e hoje são responsáveis por o Fabiano Grupo estar onde está, essas pessoas têm uma pedrinha na coroa para receber. E eles se aproximaram e foram fortalecendo o Célio. Na igreja, no culto, o Célio voltou em comunhão, voltou a tocar, vão casar no papel, tudo aquilo, entendeu? Vamos arrumar a vida, vamos botar em ordem. A minha mãe foi caminhando e aceitou Jesus. E aceitou Jesus e eu fiquei. O meu irmão, Marcelo, começou a frequentar a igreja, se enturmou com os meninos. Tinha uns meninos que era da idade da adolescência dele, 11, 12 anos, já estava chegando nos 15, né? 11, 12 anos ali, já estava na turma dele. Ele se enturmou com mais facilidade. E eu fiquei. Eu resisti. E aí eu resolvi, digamos assim, vida louca, né? Misturar Yakult com café com leite. Essa era a minha vida louca. Então ali da sua família ali, na sua casa, entre o seu padrasto, sua mãe e seu irmão, você foi o último. Foi o último. Chegou a permanecer, a visitar a igreja evangélica, os meus avós, o tio Nego, que é o pai do Ricardo, do Rafael, do Coxinha, a tia Rose, a mãe do Ricardo, né? A minha mãe foi, e eu fui dando aquela resistência. E eu me lembro que a minha mãe já tinha se convertido, o Célio já estava firme, ele já tinha casado no papel, já estava em comunhão na igreja, a mãe já estava para descer as águas. O Marcelo congregando e eu seguro. E eles marcaram uma janta lá em casa. Daí aí virou o quadro. Na época do mundo era jogo, era bebedeira, era cigarro, era bagunça, era palavrão, era dança, era música sertaneja. Virou. Mudou da água para o vinho. Aí começou a ir crentes evangélicos lá em casa, o Aziel, outros amigos do Célio das antigas, que já estavam se convertendo, já estavam na igreja, tinham voltado para a igreja. E aí começou a aparecer louvores, aí começou a aparecer palavra, oração, campanha de oração de madrugada, eu acordava. Meu Deus, meu pai... Uma vigília dentro de casa? Começou orações. E eu ali. E eu me lembro de um sábado
Eu acredito que é uma sexta, um sábado, era final de semana. Eles fizeram uma roda de oração. Ali uma roda de oração. E o Aziel perguntou se eu queria participar da oração. Disse que sim. Entrei na roda de oração ali, né? E ele perguntou se eu queria, depois da oração, aceitar Jesus. E eu disse não. Eu já tinha, praticamente, no coração, já tinha desvinculado da denominação que eu fazia estudo bíblico. Testemunhos de Jeová. E ele perguntou, Fabiano, Obinho, que é meu apelido de família, você quer aceitar Jesus? E eu disse para ele, não. Hoje eu não quero aceitar Jesus. Eu prefiro ficar na minha religião. Foi isso que eu respondi a ele. E ele orou por mim. E eu não quis, mas ele orou por mim. E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus através de uma pessoa. Vamos orar. E Deus tomou ele. Deus tomou ele naquele ambiente. A glória de Deus clareou o ambiente, clareou, as paredes ficaram clareou, como se tivesse entrado uma luz ali, sabe? E eu vi aquela manifestação de Deus. E eu recém tinha feito 15 anos naqueles dias, 14 para 15 anos. E Deus tomou Aziel e o Senhor falou na boca, eu vou te tirar do mundo, porque você é meu. Porque você me pertence. E eu tenho uma obra na tua vida. E aquela palavra entrou com poder em mim. E aquilo ficou trabalhando em mim. Eu ia para a escola, eu vou te tirar do mundo porque você é meu. Eu ia para o mercado, eu vou te tirar do mundo porque você é meu. Eu ia para casa dos meus amigos, martelando ali. Aquilo ficou martelando dias na minha cabeça. Aquela palavra entrou em mim. E eu me lembro assim que foi mais alguns dias eu fui na igreja. Falei, não, eu vou na igreja. Aí me desliguei de tudo, né? E fui na igreja. Fui na igreja, Assembleia de Deus do Jardim Pioneiro. Lá na cidade de Campo Magro, região metropolitana, vizinha Curitiba ali. E eu fui na igreja do Jardim Pioneiro. Era o pastor Tertuliano. Se eu não me engano, ele morava na Vila Galha, ali em Curitiba, no Pilarzinho, se eu não me engano. Ou ele foi pastorear depois. Mas ele estava pastoreando aquela igreja. Velhinho, de cabelo branco, sabe? Seu primeiro pastor? Fala assim, fala como se falava, né? Como se fosse um anjo muito suave. Estava naquele culto, me recebeu, me abraçou. Me tratou muito bem. E naquele culto eu aceitei Jesus. Como o pessoal costuma dizer, passou para crente. Passou para crente. Tu passaste para crente, você passou para crente? Tu é crente agora? O pessoal dizia, né? E daí em diante, como é que foi? A partir desse momento, eu comecei a congregar. Mas eu não me desvinculei do mundo. Eu estava atrelado ao mundo. Eu estava atrelado aos esportes, eu estava atrelado às más amizades, as más companhias, as más atitudes. Atitudes errôneas, pecaminosas, mundanas. E eu fiquei em torno de 30 a 40 dias na igreja. 30 a 40 dias na igreja. Congregando, visitando, e aquela história de batismo, que eles logo lá... Hoje tem um processo chamado discipulado, né? Você aceita Jesus, congrega, e se você manifestar o interesse, você vai ser instruído, e ali a pessoa vai te instruir durante 3 meses, e depois ali vai ser marcada a data do teu batismo, vai ser resolvidas as questões de documentação, e casamento, que é para quem é casado, aquela coisa toda, né? Aquela logística que faz parte, né? E eles me apresentaram e eu tirei o corpo fora, minha mãe já tinha descido as águas, eu já tinha voltado à comunhão, já estava tomando ceia, o meu irmão já estava participando de departamento na igreja, e eu caminhando ali, mas lá com Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, sabe? Assim, um pouco lá, um pouco cá. Quero a igreja, quero o culto, mas durante o dia... não vou largar o mundo, não. Exato. Não vou largar. Pra quê? É bom. Na minha mentalidade, calma, vou devagar com as coisas aí. E eu me lembro de uma quarta-feira, que estava chuvando, está claro na minha mente. Faz 25 anos isso, Lucas, e eu me lembro. Uma quarta-feira, a mãe chegou tarde do serviço, estava fazendo janta, eu falei, mãe, vou na igreja. Mas eu não vou na igreja. Eu não ia na igreja. Eu tinha arrumado um esquema. E eu me lembro naquela quarta-feira que eu fui até a igreja e comecei no culto. Porque se alguém perguntasse para minha mãe depois do culto, a minha ideia era, não, eu vi o Fabiano, estava na igreja. Então, eu garanti o meu lado espiritual. Tava com o telefone na mão, o esquema montado ali. Eu acho que nem era telefone, foi no papelzinho mesmo. Foi no ano... bilhete? Foi no ano 98. Foi o ano que eu nasci. Foi, nem tinha telefone, celular, nada. Foi no papelzinho. E aí... Você planejou tudo isso aí? Durante o dia, arrumei um esquema.
com uma filha de desviado e família de desviado. E aí... Tudo treva ali. Mas meu, era... Aí, ó, Breu, a família inteira. E aí eu saí do culto e eu fiquei com essa... Eu fui pra namorar. Cronometrando horário, né? 8 e Deu meia, horário. 8 e meia oportunidade, 15 para as 9 oferta, Já 10 sabia para as 9 tudo da igreja. oração, 9 e meia acaba a pregação, benção apostólica. 15 para as 10 em casa. Casa. Tava tudo cronometrado Isso, ali. eu fiz isso. Eu troquei o culto por um relacionamento, por uma aventura. E hoje eu tenho consciência que naquele dia o diabo podia ter preparado para mim um laço de morte. Mas o Senhor me guardou, mesmo eu errando. O Senhor teve misericórdia de mim. Bah. E a partir dali, a minha fé esfriou. Esfriou e eu perdi o encanto. Não quis mais nem congregar, nem ir na igreja. E eu me lembro nitidamente. Eu mudei meu corte de cabelo, eu mudei as minhas vestimentas e eu... Naquela época você tinha cabelo, né? Naquela época eu tinha cabelo. Eu cortava, Não deixava que hoje franja. não tenha, mas hoje... Naquela época eu puxava a franja, a ponta da minha franja vinha até no queixo aqui, a ponta. A minha mãe lembra disso. Faz tempo, mas... Era o emo das antigas? E aí eu cortei o cabelo surfista alto aqui, né? Ficou aquele cabelão assim. A minha mãe ficou... Na época era moda. Era moda. Minha mãe ficou desviada comigo naquele dia. Perdeu a comunhão. Perdeu a comunhão. Perdeu um peteleco santo ainda. E, Fabiano, diz uma coisa aí pra mim. A sua primeira experiência com Deus. Porque, assim, depois de tudo isso, eu acredito que você foi uma pessoa que colocou a mão na consciência. Acredito, não, de certeza, né? Pra você estar aqui hoje, né? Sim. Colocou a mão na consciência e falou, não, eu preciso me endireitar com Deus. Fiquei 40 dias, 50 dias, no máximo, fora da igreja, vamos dizer assim. Eu aprontei na escola, quase apanhei dos monitores da escola, literalmente. Eu não apanhei, porque o monitor disse assim, ó, se você só não vai apanhar, porque você está de uniforme. Daí vai dar problema para mim. Mas se eu te pegar sem uniforme e tivesse feito, tu ia entrar na porta. O que você fez? Se você não queria falar... Traquinagem. Juntou uma piazada de quinta série lá e a gente fizeram sexta série e fizeram traquinagem. O monitor queria bater, deve ter sido um negócio muito... Nós xingava, tinha um monitor que nós chamava ele de cabeção e ele ficava possesso quando chamava ele de cabeção. E nós fizemos um esquema assim por fora da quadra. E a gente subiu, tinha um menino com cabelo comprido assim, chamado Kleber, que era o chefe da gangue, né? E ele, vamos lá tentar o cabeção. Eu falei, bora. E aí ele pegou nós, rapaz, ele pegou um caminho alternativo e pegou nós lá. E ali, no Kleber, que ele tava sem uniforme, ele já chegou no cabelo dele e puxou assim. E ele foi pegar, quando ele viu o uniforme, ele baixou a mão. E ele tava roxo já. Falou assim, você vai escapar da apanhar porque tu tá no uniforme. Aí levou nós pra direção, deu todo aquele rolo, lugar pra mãe, aquele negócio. Mas o Kleber ele levou pelo cabelo. Ele deu um pescoção nele. E aí ele depois ele chegou na diretora dizendo, ele me bateu. E eu quietinho na minha, né? Porque eu não apanhei, tava no lucro. Aí Foi aquele, não sei, não vi, não sou e nem quero saber quem foi. Eu não sei quem foi, né? E eu me lembro aí a diretora ligou pra escola, pra minha mãe. A escola ligou pra minha mãe e avisou tudo o que aconteceu, sugeriu uma possível expulsão da escola e aí eu senti o peso. Senti a responsabilidade. Quase foi expulso. Quase. Naquela época era humilhante. Uma reprovação de ano, uma nota vermelha e principalmente uma expulsão. Expulsou da escola podia ser um problema diverso, mas era marginal. Ela não era. Sabe que era terrível. Nas antigas tinha isso terrível, aí, né? Terrível. Era um preconceito terrível. E aquilo começou a pesar. E a minha mãe chegou em casa. Eu reprovei aquele ano. Eu reprovei um ano anterior e na escola eu estava caminhando para reprovação de novo. E aí, a partir daquela dia, eu tomei um choque de realidade. Você tinha quantos anos? Eu tava chegando nos 15 anos. Tudo isso foi acontecendo na minha adolescência, 13 para 14, 15 anos ali. Sua adolescência então foi bem conturbada. Conturbada. E a minha mãe me colocou medo. Beijo, mãe. Um beijo. Te amo. Ela vai ver isso aí. Beijão pra irmã também. A gente te ama. Ela vai lembrar disso aí. Eles estavam servindo ao Senhor na igreja, minha mãe já estava no ciclo de oração, o Célio já tocava no grupo de louvor, na banda da igreja. O Marcelo já cantava. Eu lembro do Marcelo ter começando a cantar, né? Ele começou cedo a cantar louvor. Você é quantos anos mais velho que o Marcelo?
3 anos. 3 anos de diferença. Isso. Então não foi muito diferente ali. Não, Vocês a gente foi crescer meio parelho, com junto ali. mentalidade diferente, né? E depois desse lance aí da escola ali, você... Esse é o dia da minha conversão. Foi por causa disso que eu voltei para Cristo, que eu aceitei Jesus na minha vida. Eu cheguei em casa, a minha mãe estava terrível. E ela queria, diz assim, ela me ameaçou. Ela dizia, eu vou tirar você do Zardo, que é uma escola que tem em Santa Felicidade, em Curitiba, região metropolitana. Eu morava no Pioneiro, mas estudava no Zardo, em Santa Felicidade. E ela disse, eu vou tirar você do Zardo e eu vou colocar você num colégio interno. E você vai ficar semana no colégio interno e quando der você vem final de semana para casa. Mas eu sempre amei a minha família. Minha mãe, o Célio, o Marcelo, meus avós, meus tios, primos, sempre amei. Então eu senti aquele desligamento, eu senti o peso daquilo, me bateu o desespero. Vou reprovar de ano, vou para um colégio interno, vou ficar sem minha família, a minha vida vai... Eu vou marginalizar. Vou ser abandonado, vou virar mendigo. O órfão, né? É, um órfão, uma coisa assim, né? Órfão de mãe viva. Foi isso que passou pela minha cabeça. E eu me lembro que o Célio abriu a Bíblia. Abriu a Bíblia no livro de Tiago. Eu não consigo lembrar o verso. Ele vai ver esse testemunho. Célio, beijão, eu te amo, meu pai na fé. E ele vai lembrar. Ele leu no livro de Tiago. E quando ele leu no livro de Tiago, ele veio com a Bíblia aberta assim para mim. E ele disse, você precisa de Jesus. Você precisa aceitar Jesus, render-se a Jesus. Ele pregou o evangelho rasgado para mim. Falou que eu era pecador, que os pecadores que não reconhecem Cristo vão para o inferno, daquele jeitão que tu conhece, rasgado. Esse é o jeito dele, é né? O Célio que com ele não tem... exatamente. É o João Batista de hoje em dia. Nos nossos dias, a evangelização dele é genuína. E ele abriu a Bíblia, veio na minha direção e perguntou assim, você quer aceitar Jesus? Você quer entregar-se a Cristo? E eu, em lágrimas, assim, chorosa, eu estava chorando copiosamente, eu me lembro como se fosse hoje. E eu me joguei no chão. Eu me ajoelhei, e ele levantou a Bíblia, assim, e eu vim por baixo do estômago dele, assim, coloquei o meu ouvido no estômago dele, e agarrei a ele pelas pernas, chorei assim, abracei ele, e disse, eu quero, e ele orou por mim. E naquele dia, eu entreguei minha vida a Cristo. Aquele dia, eu aceitei Jesus de verdade. Eu entendi o que é ser um pecador que precisa se arrepender e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aquele dia eu entendi. Aquele dia eu reconheci. A outra vez eu fui para a igreja. Dessa vez eu fui para Cristo. E comecei a frequentar a igreja. Tem diferença ir para a igreja e ir para Cristo, né? Uma coisa é para a igreja, outra coisa é para Cristo. Você falando da sua conversão agora, eu tô lendo o livro do Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de um Deus Irado. E eu li essa mensagem, e ele fala bem assim nessa mensagem. A única coisa que separa um pecador do inferno é apenas a misericórdia e a vontade de Deus. Muito bom. Mano, e tipo, você falando isso tem muito a ver com o que ele escreve. Porque assim, ali, o Célio pregando para você, como você ministra o evangelho, todos os ministros do evangelho, quase todos, né? Nem todos que falam isso. Hoje não dá mais para generalizar. Exatamente. Ministra sobre isso aí, falando assim, o que separa o pecador do inferno é a misericórdia de Deus. E ali você viu a misericórdia de Deus. E ali eu reconheci que eu precisava da graça de Deus. E graças a Deus que é de graça. Ela foi conquistada na cruz, o preço foi pago. Então eu entreguei minha vida a Jesus, eu confessei Jesus como Senhor, eu pedi perdão dos meus pecados, eu me arrependi dos meus erros. Aí eu joguei a sujeira toda, né? Aí eu joguei toda a sujeira. Abandonou de vez, né? Eu fiz isso foi num sábado também. Sexta para sábado. Provavelmente foi numa sexta. Esse final de semana marcou sua adolescência, sexta, né? domingo é isso aí. E aí eu me lembro que no domingo de manhã nós morávamos num sobrado em Curitiba. Estava em fase de acabamento. Tinha parte pintada e tinha parte que só estava no reboco, assim, né? A gente dormia no andar de cima, mas a sala, a cozinha era no andar de baixo. E eu me lembro que eu acordei naquele domingo de manhã. E eu acordei diferente. Eu senti que a minha respiração estava diferente. Leve, sem aquele peso, sem aquela carga, sabe? Uhum. E eu saí do quarto. E eu fui descendo as escadas para ir para a cozinha tomar café. A minha mãe, a cozinha era em L, assim, no canto, e ela estava...
escorada no balcão, cortando alguma coisa, e tava com uma perna. Eu lembro certinho coisa de paraense, né? Um pé em cima do outro. Pode ver que Todo a marca de paranaense paraense. assim. Minha mãe tava assim. Eu me lembro disso aí. E eu desci. E quando eu coloquei a mão na parede, que eu visualizei a parede da escada e fui descendo, sabe aquela mania de segurar alguma coisa para descer a escada? Sim. Eu fiz isso. E a minha atenção se prendeu na parede. E eu disse, mãe, a cor das paredes aqui de casa estão diferentes. Parece que estão mais claras, estão limpas. Eu estou enxergando de forma diferente. Daí a minha mãe engoliu, parece que ao voltar do choro, talvez ela se lembre disso. Daí ela vai dizer, e aí eu desci, né? Me assentei na mesa, fui à mesa para tomar café, e a minha mãe disse assim: agora você aceitou Jesus de verdade. Agora você se arrependeu dos seus pecados. Como o Sérgio fala. Agora você se converteu. Agora saiu da sujeira, né? Que nem diz o Saiu da Sérgio. sujeira mesmo. Que até o jeito de eu enxergar a minha casa mudou. Aquele dia é uma experiência que eu tenho guardada no fundo da minha alma. É porque a transformação de uma pessoa quando se entrega a Cristo muda tudo. Muda. Tem gente que pensa que muda só o, O hobby, né? o A hobby frequência ali. de lugares. Ah, eu deixei de ir na balada e tô indo na igreja agora, eu tô convertido. Não, mas é no geral, né, Fabiano? É geral. É o jeito de falar, é os vícios, é a convivência, relacionamento, é lugares que frequenta. A partir dali, Lucas, teve lugares. Eu não vou dizer que não me cabe, porque o evangelho é que ele cresça e eu diminua. Mas eu vou dizer que aquilo que Paulo, uma palavra que Paulo gostava de usar, usou e foi muito feliz. Aquilo que convém. Existem lugares que me deixou de... Não é mais conveniente que eu frequentasse. E eu me desliguei. Existem amizades que a gente acabou... Eu acredito que... Eu vou usar a palavra natural, mas isso é sobrenatural. Que eu acabei... A gente acabou se afastando, foi perdendo aquele encanto. Porque eu fui ensinado que qualquer palavra, palavra maliciosa, palavrão, eu fui ensinado pelo Célio, pelo Aziel, pelos meus amigos, pelos meus irmãos de fé que me doutrinaram, que me ensinaram a doutrina das Escrituras, que essas coisas não convém estar na boca de um cristão. Então, pelo fato de eu trancar, eu acabei virando assim a pessoa que estragava a conversa no meio dos meus amigos. Independente do papo. Se era futebol, se era menina, se era esquema, se era droga, se era bagunça, se era mundo, se era filme, se era qualquer coisa. Acabou o encanto. Então, cada vez que eu chegava, eu passei a ser o cara chato da turma. Porque eu não participava, eu não ria quando todo mundo achava engraçado. Eu não comentava, eu não argumentava, eu não participava. Eu tava ali, mas eu ficava inerte, sabe? Uhum. Era um peixe fora d'água. Exato. E eu acabei me desvinculando, perdeu o encanto, e eu fui criando raízes nessa igreja. E essa igreja trocou de pastor. Saiu o pastor Tertuliano, que hoje já dorme no Senhor, e entrou o pastor Francisco Damasceno, que hoje também já dorme no Senhor. E ele começou a caminhar comigo. Me visitou, visitava a nossa família, vocês tomavam um cafezinho lá em casa. E ele foi me instruindo, e eu disse, eu quero descer as águas batismais. Eu quero entregar minha vida, eu quero me batizar. E ele disse, tá bom. E eu me lembro que eu aceitei Jesus no mês de julho. E no primeiro final de semana de agosto, Você se batizou. eu desci as águas. Porque a Assembleia de Deus de Curitiba, Campo Magro hoje é emancipado, tem uma presidência. Mas ela pertencia a Curitiba. Então Curitiba tinha uma rotina, não sei se hoje ainda mantém, eu acredito que sim, que todo primeiro ou segundo domingo do mês tem batismo de as congregação, porque tem mais de 100, 150, então o fluxo batismal é muito grande, né? Conversão é Exato, bastante. conversão é bastante, Gente. então Um Campo Grande. sim, os filhos de crente, os afastados voltam, as pessoas aceitam Jesus, são discipulados, então a demanda era puxada, né? E aí você se batizou E aí eu primeiro... desci as águas batismais. Eu não passei por discipulado como se passa hoje, mas eu fui instruído, muito bem instruído. As pessoas me explicaram o que é batismo. As pessoas não mostraram para mim que eu preciso primeiro entregar minha vida a Cristo. E o batismo é só uma confirmação do que Deus já fez através do meu arrependimento e da minha confissão de fé. Então não dava, eles me ensinaram que não é para se espiritualizar demais.
o batismo não é para mistificar o batismo em águas, é uma confirmação daquilo que eu me desliguei do mundo e agora estou me firmando em Cristo. E vou passar a participar da ceia, vou entrar dentro do hall de membros da igreja, da membresia da igreja, e vou estar apto para exercer atividades, funções e até departamentos. E a partir dali, logo naquele mesmo ano, assim, não muito depois do meu batismo em águas, eu fui escalado fui escolhido para ser secretário da EBD. A minha experiência com a EBD já vem desde o primeiro ano de conversão, né? Você gosta, Fabiano, da EBD? Sempre fui. Eu sempre vi a EBD, o ensino bíblico, o estudo bíblico, a escola bíblica como uma fonte de riqueza. É um dos pilares Sempre da uma igreja. Ótimo. Para mim, assim, ó, o principal culto da igreja é o culto de ceia. Não tem como. Sim. Mas seguidos do culto de ceia, eu coloco o culto de ensino e a EBD. Para mim, eu sou mais, tipo assim, nós somos cristãos, a gente não gosta de perder culto de jeito maneira. Sim, claro. Mas se fosse para perder, se você pudesse escolher, eu preferiria perder um culto da vitória, um culto da família, do que perder uma escola dominical, um culto de ensino e um culto de ceia. Isso. Não tem como. Até porque a área do ensino, a escola bíblica, o culto de ensino, ele deve ser abrangente, ele deve ser instrutivo para todas as idades. A palavra de Deus, ela tem poder de falar, de comunicar, de instruir, de alertar, de abrir os olhos de qualquer idade da pessoa. Basta a pessoa ter interesse. Se a pessoa tiver interesse, então eu despertei um interesse por aquilo, pelo ensino. E eles me colocaram porque eu estava sempre frequentando o culto. A EBD, domingo, não faltava EBD. Então, eu já estava acostumado àquela rotina. Eu levantava às vezes 6 horas, 7 horas da manhã para colocar meião, chuteira, roupa e caneleira e ir para o campo. E só voltava meio-dia, às vezes no fim da tarde. Então, eu canalizei isso. Eu fui instruído nisso. Você não pode relaxar, você tem que direcionar as tuas capacidades, as tuas faculdades para algo produtivo. Então eu direcionei e eu comecei a bater cartão na EBD, na escola dominical. Eu, por exemplo, quando eu comecei a dar escola dominical, eu acordava, eu nunca ia dormir, tipo assim, de sábado para domingo, tarde, estudando. Eu acordava ali 5 da manhã e começava a estudar, preparar o assunto, para logo em seguida já ir para aula, porque vai estar tudo fresquinho ali. Né? Porque quem gosta de ensino, né? E me diz uma coisa, Fabiano, e como que começou o seu ministério? O ministério, deixa eu só procurar uma palavra aqui que está conectada com o que eu vou dizer agora. Pedro 4,14. 1 Pedro 4,14. Antes de eu ter início no ministério da palavra, despertou em mim o interesse pelo estudo da palavra. Despertou em mim a vontade de aprender sobre as Escrituras. As pregações que eu ouvia na igreja, os ensinos que eu ouvia na igreja me encantavam. Quando eu me converti, quando eu entreguei realmente a minha vida a Cristo, tudo para mim era novidade. Era novidade. Então, se via um músico que tocava muito bem teclado, eu me apaixonava por aquilo, eu achava lindo, eu ficava encantado pelo talento das pessoas, pela unção que se manifestava, pelo mover de Deus que se manifestava. E eu dizia para minha mãe, eu quero ser tecladista. E aí vinha um violeiro, e tocava demais, o céu abria, a glória descia, eu ia para cá e dizia, mãe, eu quero ser um violeiro. Vinha um baterista, eu quero ser um baterista. Guitarrista. Vinha um irmão cantar, dupla. Mãe, eu vou achar alguém para cantar comigo. Sabe? Eu quero cantar com alguém. Vinha um para cantar um hino solo, eu vou cantar. Eu vou cantar sozinho. Eu vou cantar sozinho. Não quero ninguém me atrapalhando. Mas houve um dia que eu escutei, que eu comecei a prestar atenção nas pregações. A minha mente começou a abrir. E eu comecei a entender as conexões que os pregadores faziam em textos da Bíblia. Como o livro de Salmo está harmônico com com a vida de Cristo. Como as profecias do Novo Testamento, do Velho Testamento se cumprem, parte do Novo Testamento. Como que as mensagens de Daniel estão conectadas com o livro de Apocalipse. Zacarias relata as fases da vida de Cristo. Aquilo começou a me encantar. Isso precisa estudar. Essas conexões fazem sentido. Faz tudo sentido. Aquilo para mim fazia sentido. E eu comecei a apreciar isso.
E eu me lembro de um momento assim meio que amargo que eu tive na IBD, como aluno. O tema da lição da IBD daquele ano era sobre os desafios de se manter firme numa vida cristã, vamos dizer assim. E os intempéries que nós enfrentamos. E os intempéries que nós enfrentamos, o comentarista inseriu 1 Pedro 4,14, dizendo: pelo nome de Cristo sois vituperados. E eu citei esse versículo. E uma irmã na escola dominical, irmã Geralda, maestrina do coral, virou para mim e disse assim: irmão Fabiano, o que é vituperados? Ela tirou meu chão ali. Na frente de geral ali? No meio da aula. No meio. Eu era um aluno, novo convertido. Mas também que eu fui me meter e falar um versículo. E aí eu fui comentar. Se arrependeu. Porque eu estava pregando o hábito de estudar a lição e cruzar referências ali. Para levar informações, como aluno. E eu citei esse versículo: em tudo sois, pelo nome de Cristo sois vituperados, mas sois bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Ela menosprezou tudo, porque ela sabia, mas ela queria saber o que era o bendito do vituperado. E eu olhei para a irmã Geralda e disse assim, ó, não sei. Falei, não sei. Só que a frase dela ficou martelando em mim. Eu não recebi aquilo como algo negativo. Eu recebi aquilo como um alerta de Deus. Eu recebi aquilo como Deus mostrando para mim, pelaquela situação, que eu preciso estar um passo à frente daqueles que querem me ouvir. Se eu estou pregando e alguém me faz uma pergunta e eu não sei responder, vai perder o encanto da pregação. Vai ou não vai? Vai, lógico. Não, né? É um desafio. E eu fui atrás de um dicionário, e a partir daquele dia eu comecei a cuidar. Se existe uma palavra, que a João Ferreira de Almeida era muito vinculada à edição de 95, para trás na igreja. Era ano de 98, 99. E essa edição, ela tem algumas palavrinhas que não é do nosso uso cotidiano, do nosso vocabulário dia a dia. Hoje tem a NVI, tem a NVT, tem a NTLH, mas naquele tempo era João Ferreira de Almeida. E aí eu me lembro que eu fui estudar essa palavra e eu descobri que está associada à palavra injúria. Alguém que quer te prejudicar, que quer te injuriar, que quer te prejudicar. E a partir dali, eu comecei a despertar o meu interesse por livros que comentassem sobre a Bíblia. Eu comecei a ler dicionário. Eu falei assim, não vou ficar para trás, mas não vou perder outro. Assim. E aí eu me lembro que virou uma piadinha. Ou o Fabiano perdeu para a irmã Geralda. Começou a zoação dentro da igreja. Ficou? Os jovens mesmo ali. Perdeu para a irmã Geralda. Perdeu para a irmã Geralda. Até hoje eu lembro disso. Me marcou, já faz 25 anos isso. Eu me lembro que eu perdi para a irmã Geralda. E aí, irmãos bombinhas, estamos como que perdeu para a irmã Geralda. A irmã Geralda me colocou numa sinuca de bico ali. Só por causa dessa palavra vituperados. E daí isso te incomodou e você começou... Eu comecei... Isso te despertou para os estudos. E aí, naquele tempo, a igreja começou a me dar a oportunidade para trazer uma palavra. E hoje existe uma demanda, existe um cronograma diferenciado dessa tal da dar oportunidade. Porque hoje vamos ouvir o diácono, não existe isso, vamos ouvir o diácono tal. O anúncio de uma oportunidade, ela tem um trabalhar nos bastidores. Por exemplo, eu vou dar uma oportunidade para você na quinta-feira da Vitória, eu vou te avisar no mínimo uma semana antes, é ou não é? Verdade. Você vai dar um culto, vai trazer uma palavra no culto de jovens. O líder vai te avisar no mínimo 15 dias, 20 dias para o tal do tempo de se preparar, é ou não é? É verdade. E eu me lembro que naquele tempo não existia isso. No meu tempo de palavra, não. Era chamado ali na hora. Quem vai no culto tem que ir preparado para dar uma palavra, para orar, tá na chuva, para se molhar, irmão. E eu me lembro do diácono, irmão Oscar, que ele era o segundo dirigente da igreja, um barbeiro, que morava na próxima quadra, assim, como se fosse fundos da igreja, né? E ele chamava, vamos ouvir... Já dava um frio na barriga. Fabiano. Mas não dava nem tempo de dizer não. Ele baixava vamos ouvir o Fabiano, baixava o microfone, virava as costas e Fabiano, te vira, morre. Já tem uns pulos aí. E ali eu comecei a trazer as minhas palavras, vamos dizer. A primeira vez eu cantei, vamos ouvir o Fabiano, que aceitou Jesus, que desceu as águas, e eu cantei o ano 15 da harpa. Conversão?
Primeira oportunidade da minha vida em cima de um púlpito foi cantando o hino 15 da harpa. Esse para mim, é o... Junto com o 291 Rude Cruz. Sim. São os louvores da harpa, não que nos outros não são, mas são os que mais têm soteriologia. Fala sobre salvação. É demais, mano. É demais. Sim. E daí, como é que foi? A primeira oportunidade eu cantei o hino. E deu certo. Então eu pensei, vou fazer de novo. Na segunda oportunidade, eu cantei 169. 169. Me fugiu a letra agora. Também. Lembra da letra, irmã Joyce? Longe do Senhor andava. Oh, porque Jesus me ama. Isso. Eu não posso. Mas a batida dele já é mais difícil que o Consagrado Andei. Eu acho mais difícil. Então o primeiro hino já foi melhor. O segundo já deu umas... E ali, a partir dali, eu pensei a... Cada oportunidade você ia subir no nível. Aí me sugeriram trazer uma palavra. E eu comecei a ler versículo da Bíblia. Pai Senhor, meus irmãos, estamos felizes aqui. Eu vou ler um versículo. Lia 2, 3 versículos, 4 versículos, um salmo ou algum livro de aleatório, um versículo, capítulo, livro e versículo aleatório. E encerrava minha oportunidade e ia sentar. E assim eu fui começando. Eles foram me introduzindo no ministério, quebrando aquele gelo, aquela resistência de receber uma oportunidade e se esquivar. E eu me lembro de um momento que eu cometi um deslize na vida cotidiana. Naquele tempo, futebol, para quem era batizado, era disciplina, irmão. Era 3 meses fora da comunhão, sem tomar ceia e nem participar de jovem. Tu pegou esse tempo? Não? Soube disso, né? Eu, quando eu era criança, assim, que eu fui num ministério mais rígido, alguns consideram o mais rígido do Brasil aí. Eu não vou falar como é que o Célio chamava eles, porque... Né? Tá. Deixa pra lá. Mas, assim, os pastores dessa igreja que eu ia falava assim que a bola era a cabeça do diabo. Falava. Então, jogar futebol naquela época era disciplina na certa. E tinha até outras denominações que faziam trocadilho, que Jesus não gostava de futebol, porque ele diz tira-trave, guarda-rede, né? E por aí vai, né? Então, aí... Tem uns irmãos que... Só a graça. E eu me lembro que os meninos da vila me chamaram para jogar bola, e nós tínhamos 2 times lá, de juvenil. Que o bairro era assim, ó, subia, plano, descia e aqui. E eu morava no meio. Então tinha 2 times de juvenil. Tinha os de cima e os de baixo. E como eu era goleiro, eu era solicitado pelos dois, dos de cima e os de baixo. E naquele dia faltou um goleiro da galera e ele falou, chama o Fabiano. Mas o Fabiano é crente. Mas chama. E eu aceitei, fui jogar pros de cima. Joguei bola. Bem na hora do futebol rolando, passou o horário do culto, o pastor foi de ônibus. E ele passou, me lembro certinho que ele tava com a mão assim na janela e só fez assim com o dedo. E o Célio também, né? Em casa nós vamos conversar. Nego, 3 meses de disciplina. 3 meses. Futebol me botou 3 meses em disciplina. Naquele tempo. E eu me lembro que o pastor me instruiu, né? Sair das atividades dos jovens ali, sair das oportunidades. Eu já estava desligado da secretaria da IBD naquele tempo. E só era componente da IBD, mas podia frequentar culto tranquilo, né? Não tinha nada, era só um rigor, né? E eu me lembro que quando estava chegando perto dos 3 meses, o pastor me procurou, o pastor Francisco Damasceno. E disse assim, irmão Fabiano, o senhor vai voltar à comunhão da igreja e eu vou dar uma oportunidade para o senhor trazer uma palavra. E o senhor traz uma palavra, assim? 3 meses. Que naquele tempo eles chamavam na frente, o irmão vai voltar em comunhão, os irmãos querem receber, fica aí, né? Amém. Durante um tempo tinha que agradar os irmãos da igreja. Naquele tempo ali, daí depois te dá uma oportunidade, né, pra pessoa, eu quero pedir perdão pra igreja, assim, né, eu errei, eu falhei, eu quero retornar à comunhão, assim. Era um sistema, né? Uhum. E aquele dia eu tive a minha primeira experiência com revelação, e uma iluminação na palavra, vamos dizer assim. Posso usar a palavra revelação porque pela forma que veio, né? Eu fui orar. E eu comecei a orar e disse, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, me dá eu já vi gente dizer, ora que Deus dá a palavra para você, Deus vai falar com você e tu vai conectar. E orar, eu comecei a orar de madrugada, de manhã, para trazer aquela palavra de 3 minutos, eu comecei a orar.
o pós-disciplina. E eu me lembro numa madrugada que apareceu uma Bíblia aberta e ressaltou o livro de Provérbios, dizendo, estava escrito onde está escrito: filho meu, não despreze a correção do teu pai. E eu li esse texto. E eu acordei. Daí de manhã eu acordei e fui direto para memorizar. Daí eu marquei. E aí a Bíblia João Ferreira de Almeida, edição 95, ela vem, eu tenho em casa hoje ainda, umas letrinhas que acompanham aquele versículo fazendo referência àquelas palavras. Então tudo onde está escrito na Bíblia, não despreze a correção, o pai corrige, pois aquele quem ama, Tem a referência ali. tem a referência em toda a Bíblia. E ali eu aprendi a estudar, porque eu sonhei que eu estava lendo esse texto e era para mim falar sobre isso. Então eu peguei um caderno e eu comecei a escrever, versículo por versículo, tudo dentro daquele contexto. Filho meu, não desprezes a correção, o pai corrige aquele que ama. Eu fui entrando nesse contexto, e ali eu desenvolvi um estudo sistematizado que é várias passagens bíblicas em cima do mesmo assunto. E eu levei isso para cima do púlpito. O meu irmão Fabiano vai trazer uma palavra, aquele dia eles me avisaram, né? Ó, tal dia eu vou dar uma palavra para você e você. E aí eu entrei nesse assunto e eu fui lendo aquilo ali. Eu usei, meu primeiro esboço foi sobre Deus corrigindo seu filho, o pai corrigindo o filho que ama. E para não desprezar a correção e nem abandonar a disciplina. Eu fui lendo traduções e versões e fui desenvolvendo. E a partir dali eu fiquei com aquele que na mente. Que se orar, buscar, o Espírito Santo ilumina a tua mente para trazer uma palavra. E eu fui exercitando ali uma palavra de saudação, uma palavra introdutória, sempre nesse limite aí, de 3 a 5 minutos, né? Que era o que eu também tinha para oferecer, não tinha mais nada extenso. Até o dia que eles eram um setor e uma congregação do bairro Jardim Viviane. Um abraço, meus irmãos do Viviane, lá em Curitiba. Lá em Campo Magro, eles me chamam, eles disseram, vamos fazer uma vigília. E quem vai pregar é o irmão Fabiano. E irmão Fabiano. Primeira mensagem. Primeira mensagem. E aí eu fui orar. E não veio a revelação de palavra. Não apareceu um versículo nenhum na minha mente, nem sonho. E eu fui com aquilo que eu já tinha. E eu fui preparado com aquilo, escrevi alguma coisinha, deixei escrito e fui para a vigília. Tinha pouquinho irmão, tinha 10, 12 irmãos, 8 irmãos na vigília, se tinha. E um cantou, outro deu uma palavra, deu testemunho, outro cantou ainda harpa, e aí foi, vamos passar para a palavra. Pode ficar à vontade. E eu fui, li o texto, eu não lembro do que eu preguei, eu prefiro não lembrar. Deixa quieto, deixa na eternidade. E aí... Depois ele vai me contar. Aí eu falo aqui para vocês. Não, literalmente eu não lembro do que eu falei. E aí eu lembro que eu falei de pecado oculto, irmão, para 8 coitados dos irmãos. Eu só lembro disso. Tinha 8 pessoas. Os irmãozinhos só botaram a mãozinha das pernas e ficaram assim, ó. Eu não falo assim, ó. Deus tá falando com alguém aqui. Rapaz, por que nós demos por... Na minha mentalidade, hoje, olhando a memória, na minha memória, vendo o semblante dos irmãos, eles pensaram, rapaz, por que vocês foram dar o oportunidade pro Fabiano? Pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Sabe aquele... Quem é que chamou isso aí pra pregar? Pelo amor de Deus, gente. Quem falou isso pra pregar? Sabe? Meu Deus do céu. Ali foi minha primeira experiência. E dali em diante, aí você já começou a... Ali em diante, a minha casa passou por um vento. Um vento muito grande. A minha mãe e meu irmão pegamos um caminho. E o Célio, meu padrasto, pegou outro. E nós saímos, resolvemos mudar. A minha mãe resolveu mudar, sair do Jardim Pioneiro. E ela foi morar no Sítio Cercado, em Curitiba daí. E eu fui congregar na igreja do bairro Novo 1. Era uma situação muito dolorida, porque a minha mãe passou por uma separação no evangelho, crente. Ela já estava envolvida com liderança do departamento, eu já estava bem entrosado na igreja, o Marcelo, estava tudo assim, sabe? E a gente se desvinculou. Eu me senti muito mal. Eu parecia que eu ia morrer, que eu ia desviar, porque eu estava sendo desvinculado da igreja que eu fui gerado. Da igreja que me instruíram, me desconectaram do Célio, me desconectaram do Aziel, da Vani, do Celso, que cantava com o Célio. Ele foi um grande pai na fé. Um dia ele vê esse podcast, eu acredito que vai chegar lá em São Paulo, na casa dele. Eu desejo um grande abraço para ele, desejo muito sucesso para ele, porque ele foi um mentor da minha vida. Ele me ensinou a jejuar.
Ele me ensinou. Jejuar, e eu me lembro que a gente brincava. E um dia ele estava, só um aspas aqui, do Celso, ele estava num propósito de jejum. E tava muito calor como hoje. E a gente tava conversando no quintal. E escorreu a água na mangueira, ele pegou a água da mangueira e fez isso aqui, ó. E aí ele lembrou que tava girando, ele cuspiu e disse, tá repreendido, Satanás. Eu me lembro dessa cena dele, cara. Tá repreendido, Satanás. Ele cuspiu a água e disse, mas eu não vou perder meu jejum aqui. Eu me lembro disso nitidamente. Ai, meu Deus. E ele me ensinou. Ele me ensinou muita coisa. Me ensinou a se consagrar, me ensinou a jejuar. Que ele era uma pessoa muito focada nisso. Né? Ele tinha um ministério do louvor, cantava. Então, assim, Deus usava ele. E ele era uma pessoa muito sensível. Aquilo me encantou. Às vezes que Deus usava, queria usar pessoas para falar com ele. Aquilo, eu quis receber daquilo, participar daquilo. E ele me ensinou. Então você teve várias pessoas que te ajudou. Então, muitas pessoas. Claro, eu vou compartilhar um pedaço aqui também da minha história. Posso pegar o lenço para chorar ou não? Fica à vontade. Eu não sei se tu vai chorar, se tu vai ir. Mas assim, ó, eu lembro do dia da minha conversão, foi no dia 12 de julho de 2015, lá no Belém. Quem pregou foi o pastor Gesiel Gomes. Não, Gesiel Gomes não. Gesiel Matos. Gesiel Matos. Matos, de Curitiba. Lá de Pontal do Sul. Um abraço, hein? Pastor Gesiel, trazer aqui também, se Deus quiser. Aí o pastor Gesiel Matos, ele ministrou sobre, eu lembro até o tema, o choro de uma alma. Eu lembro que ele leu em Eclesiastes, eu só não lembro o capítulo e o versículo. Né? E eu acho que você estava naquele culto que eu me converti, né? Era Congresso dos Jovens lá no Belém. O Thiago Alves cantou, né? Eu acho que sim. E sim. o Gesiel Matos e a eu tava lá, né? Todo cabeludão. Sim, eu lembro, né? Lá. Era tipo o Pedro. Uma cachopa de marimbondo na cabeça. Não, do Pedro é mais bonitinho, o meu era mais grande. Arrumadinho, Pedro, o teu é top. Não, e perto do cabelo do Lucas, o teu é top. Daí, eu lembro que eu me converti, e eu acho que uns 3 meses depois você foi pregar lá na igreja, e você pregou sobre a pesca maravilhosa. E daí eu tava naquela, assim, pô, naquela, né? Convertido, indo para a igreja, daquele jeito. Aí quando eu vi você ministrando, naquele dia, o pastor Sidney, um beijão para ti, para a irmã Selma. Ele era pastor lá. Um abraço para o Fredo Wagner, presidente da Igreja do Senhor lá. Pastor Sidney. E eu falei assim, poxa, eu quero ser igual esse cara aí. E de lá para cá, eu lembro que você pregou no mês de agosto. Eu tenho a mente muito boa. Você pregou no mês de agosto. E de 2015, de agosto de 2015 até hoje, a gente fez uma amizade. A nossa amizade nasceu naquele dia. Me lembro. Eu me lembro de você cabeludo naquele culto e você indo para frente aceitar Jesus no culto do Gesiel Matos pregou. Tava todo de preto, né? Camisa do Metallica, sim. Tudo virado. E, cara, eu não me esqueço também. Então, se tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, é do dia da minha conversão. Né? Você contando suas experiências e eu tô lembrando disso. E no dia que a nossa amizade começou. Nasceu. Foi na de Belém. Eu não dá para esquecer esses dias, né? Dia do batismo, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo também. Então, também são dias que eu vou levar para minha vida. E nisso tudo também eu conheci o Célio, né? O Célio... O Célio é sem palavras. Meu Deus, o Célio eu vou passar o final de ano com ele lá. E o Célio, eu aprendi muita coisa com você e com o Célio. Né? Eu aprendi gratidão com você. Você sempre falou assim para mim, Lucas, toda vez que você for assumir o púlpito, nunca deixa de agradecer as pessoas que te ajudou a chegar ali. Toda vez que eu vou assumir o púlpito para ministrar a palavra, eu lembro de você me falando isso na sua antiga casa. Eu estava lá dentro no sofá com você, sentado. Você me falou isso. Eu lembro que o Célio me ensinou o que é jejum, o que é consagração, o que é palavra. Então, são coisas que eu nunca vou esquecer. E você contando tudo isso aí, faz eu também lembrar da minha vida no cristianismo. Isso legal. Foi... Fabiano, eu quero saber agora. Vamos envolver a irmã Joyce? Como é que você conheceu a irmã Joyce? Após eu passar um tempo ali no Sítio Cercado, foi ali que eu comecei a pregar. Ali comecei a receber convite, comecei a pregar, fui batizado com o Espírito Santo. E ali eu comecei a desenvolver o Senhor, né? Começou a desenvolver a minha caminhada no ministério. Até o dia em que os meus avós vieram morar em Bombinhas. Eles foram morar em Bombinhas e foram trabalhar de caseiros numa residência ali no Mariscal.
E a minha mãe, que estava relutando para se levantar financeiramente de novo, né? Que a caminhada tornou mais difícil, a carga ficou maior, ela veio para cá. Passar uns dias aqui com ver a minha avó, passar uns dias com a minha avó. E ela gostou de Bombinhas. E surgiu uma oportunidade para ela trabalhar aqui. E ela começou a trabalhar com marmitas, porque havia muitas obras e poucos restaurantes no Mariscal. E ela começou a trabalhar com marmitas e então ela resolveu mudar-se, fixar a residência aqui, ali no Mariscal. Lá no Mariscal, né? Nós estamos em Balneário aqui, lá no Mariscal. E eu terminei. Eu tinha vontade de estudar, estava na presença de Deus. Tinha passado por um vento espiritualmente ali, né? Depois de tudo isso. E depois a gente acabou vindo morar em Bombinhas. Eu fui morar em Bombinhas. Só que quando eu vim morar em Bombinhas, eu já contabilizo pelo menos 4 anos de crente, que eu era crente, eu entreguei minha vida a Jesus com 15 anos, já vim para morar em Bombinhas com 19. E eu comecei a pregar a palavra do Senhor com 17 anos. A caminhada na palavra. A minha primeira oportunidade eu contabilizo naquela vigília, como pregador, né? Naquela vigília. Depois eu fui em outras igrejas ali no Sítio Cercado, a região do Sítio Cercado, Curitiba, comecei a pregar. E daí vim embora para Bombinhas, morar no Mariscal e congregar no Canto Grande. Onde eu congrego hoje. Onde o seu Lucas Rodrigues congrega hoje, com o pastor Luciano Pavilac. Um grande abraço, servo de Deus. Pastor Luciano, Deus abençoe. E aí, eu vim congregar em Bombinhas, congregar no Canto Grande e morar no Mariscal. E o sistema de trabalho ali é bem diferente, era bem diferente. Hoje ainda é mais ameno, intenso, mas em questão de horário é mais flexível, né? Eu me lembro que eu comecei a frequentar a igreja e eu estava passando uma crise espiritual, um desânimo espiritual muito grande. Eu passei em Curitiba isso. A minha mãe veio embora para cá e eu quase me desviei. Eu cheguei a ser disciplinado de novo. Eu fui desligado da comunhão da igreja por conduta. E eu acabei vindo para cá com uma observação na minha carta de mudança. O referido irmão está afastado da comunhão. Está disciplinado. E ele passou a bola aqui para o Canto Grande para o pastor Walter, o pai do Nano, da líder. O irmão Walter da Vinagre. Sabe, cabelinho branquinho, grande abraço, um grande amigo. Pai do Márcio, né? Isso. E ele, tá bom, meu filho, vem congregar. E isso foi no mês de julho. 19 de julho, eu vim embora para Bombinhas. E eu fui ficando, e eu conheci a Joyce, conheci os jovens do Canto Grande, os Ceifeiros em Chamas. Ceifeiros em Chamas. E aí o pastor Walter, para me ajudar, disse, pastor irmão Fabiano, você pode participar, mas eu não vou te dar oportunidade. Mas você pode vir participando, para você se enturmando, para você engrenando. Foi muito sábio da parte dele. Ele me estendeu a mão, ele foi muito amoroso. Até um pouco diferente do que eu estava acostumado, sabe? Com algumas experiências assim, não muito saudáveis, mais amargas que eu tive, mas também por conduta minha, né? Não culpo ninguém, foi eu que decidi fazer o erro. E a forma que ele agiu comigo me surpreendeu, foi melhor do que eu esperava. E ele me abriu essa oportunidade, eu fui voltando, fui animando, deixou eu participar do congresso, deixou sem ter oportunidade. Só cantando ali com os jovens ali embaixo, vamos dizer assim. E eu me lembro que na ceia de fevereiro de 2003, eu fui morar em 2002 para lá, em 2003, fevereiro de 2003, ele me recebeu em comunhão. Eu fiquei um período em observação e ele me recebeu em comunhão. E ali em diante eu comecei a dar uma palavra no Canto Grande. Uma palavra introdutória, uma palavra de saudação. Tinha um ponto de pregação no Mariscal que eles me chamaram para trazer uma palavra, não uma mensagem, uma palavra, né? 5, 10 minutos. E um tempo depois teve um culto de sexta-feira que eu recebi a oportunidade para pregar. Eles me chamaram para oficialmente ser o pregador da noite. E eu preguei com muito suor, com muita dificuldade, porque eu já estava quase mais de um ano sem pregar. Sem pregar, sem receber aquele tempo. Porque uma coisa é você subir no púlpito para falar 5 minutos, outra coisa é você falar 30, 25, 30 minutos. É uma diferença gritante. Bem. De conteúdo, de comportamento, de conduta ali, né? De bagagem, né? E ali em diante eu voltei a desenvolver o Ministério da Palavra. E a Joyce estava ali. E eu me lembro que o Furlan, o Sérgio Furlan, um grande abraço, meu amigo, aleluia. Presbítero, né? Evangelista, né? Evangelista Sérgio Fulano. Me chamou para trazer uma palavra no programa de rádio, na Rádio Mariscal. O pai fazia o programa de rádio lá também, de uma outra igreja, Daí né? a gente fazia, ele fazia. O Júnior, filho o Granado? O Granado. Também conduzia ali, o Gundi.
Isso aí. Daí tinha o Furlan, tinha outras pessoas também que eu não me recordo mesmo. Me lembro muito do Furlan e Júnior, né? Eles me chamaram para trazer a palavra oficial. E eu disse, não, programa de rádio, mensagem evangelística. Falar que Jesus salva, cura, perdoa pecado, veio, morreu, ressuscitou. E eu me lembro que a Joyce foi convidada para cantar. Foi a primeira vez que nós tivemos um contato assim, oficial, uma conversa oficial, né? Que negócio na igreja era só a Pai do Senhor, ela ia para um canto tímida, tinha medo até de dar Pai do Senhor, tinha vergonha. É. E eu também, eu assim, eu era mais atirado, mas também A tímido. Joyce é bem Mas, diferente da irmã Nai. A irmã Nai já gosta de conversar. mano, aí um beijo minha sogra, nós te amamos. E aí ela foi chamada para cantar. Só que ela levou fita cassete com 2 playbacks. E o abençoado do programa de rádio não tinha mais entrada para fita cassete, só para CD. E vai achar o hino dela. E aí não teve como achar. Aconteceu o quê? A Joyce cantou os 2 hinos no gogó. Sem playback, foi no playboca, como o pessoal gosta de brincar. E eu preguei. E eu me lembro que foi gravado aquele programa de rádio numa fita cassete. Que dava para gravar, só que não dava para reproduzir ali. Era algo que assim, entendeu? Uhum. Não dava para reproduzir, mas dava para gravar, dava para registrar. E o Furlan gravou. E eu tenho essa fita guardada até hoje. Tenho 2 programas de rádio guardados, que eu cantei e ela pregou, que eu preguei e ela cantou. Eu tenho gravado nessa fita cassete guardada lá em casa. Não dá mais para ouvir a fita porque ela ficou já tá, era 2003, 2004, 20 anos. vai para 20 anos. 20 anos. Tá guardada essa fita lá em casa. Então, ali a partir dali a gente começou a conversar. A gente começou a conversar, nasceu a nossa amizade, a gente começou a conversar. Eu me lembro que ela pegou. Não tinha celular, era na época da carta, né? Celular era só os tijolão. Só o telinha azul e telinha verde. Aquele do joguinho da cobrinha, né? Não, nem da cobrinha. Não ainda. tinha, não era ainda? Ainda não. Da cobrinha foi não tava depois? circulando na mão assim do povo. Podia ter começado já, né? Uhum. E aí a Joyce pegou uma enfermidade, um vírus lá. Pegou catapora. E os irmãos pediram, os irmãos, ora pela irmã Joyce porque ela pegou catapora. Eu falei, opa, vou lá visitar a irmã. Gente, mas catapora passa, eu já peguei e não pego mais. E eu fui visitar a irmã Joyce com catapora e eu levei umas fitas pra ela gravar. Ela tinha um radinho duplo assim, né? Aquele que toca e aquele que grava, sabe aquele radinho de fita cassete? E eu levei umas fitas virgem lá pra ela gravar uns louvor pra mim. Uma pregação, não lembro o que era. E eu levei, bati um papo com ela, vi ela, não, vim pra te visitar. O Bola aceitou numa boa? O Bola é um caso à parte. O Bola é uma outra conversa. Meu sogro é uma outra conversa. E aí eu me lembro que eu perguntei para ela quando que ela fazia aniversário. E ela disse 24 de julho. Eu falei, não, tá brincando. Tu escutou alguém falar lá na igreja o meu aniversário e falou que eu também, só pra brincar comigo, tu tá mentindo. E ela disse, não, é verdade, eu faço aniversário 24 de julho. Daí eu falei, não acredito. Pois ela entrou dentro de casa, pegou a identidade dela. Ela fez assim, tem 2 lados, né? Ela não deixou eu ver a foto. Mas a data, ela mostrou, tá aqui, ó, 24/7 de 1988 foi o dia que eu nasci. Eu falei assim, eu nasci dia 24 de julho de 1983. Eu sou 5 anos mais velho que você, exatamente. E a gente achou isso muito engraçado, de a gente fazer aniversário no mesmo dia. E, de repente, esse engraçado foi virando uma graça. A gente começou a conversar mais, dar mais atenção. E eu me lembro que a gente, naquela época, a igreja saía, recebia convite para cooperar. E nós íamos de ônibus, do saudoso irmão Antenor, o pai do Luiz Fernando Dalini, o Fernando Soares. Do ônibus, não é? Isso. E a gente saía, ia para Camboriú, ia para Porto Belo, ia para alguns lugares aí. E aí a gente foi para o Madse, aqui em Camboriú. E em Camboriú, eu não lembro quem estava pregando. Quem dia eu não lembro, né? Eu fui para namorar, né? Para começar o namoro, então eu não vou saber quem vai pregar. Não quero saber o que aconteceu no culto. Eu acabei... pensei, vamos dar uma volta. Comprei uma revista, Vida Missionária. Eu tenho essa revista guardada em casa até hoje. Está lá no meu acervo de bibliotecário de livros. E a gente foi dar uma volta e aquele dia a gente começou a ficar colorida a coisa, né? E a gente começou a conversar, começou a orar também, buscar uma direção de Deus, uma confirmação, digamos assim, né?
E a gente foi namorando. Isso foi no dia 23 de novembro. O primeiro beijo que eu dei na Joyce foi no dia 23 de novembro de 2002. E aí passou novembro, vou falar com teu pai. Não, ainda não. Passou dezembro, vou falar com teu pai. Não, ainda não. Chegou janeiro, vou falar com teu pai. Ah, então tá, 3 meses. Bem depois de 3 meses. Quase, depois do dia 23 de janeiro, fechou 3 meses. E aí eu me lembro que eu vim, Bola, vim falar com o senhor. Daí ele, o quê? Mas falar o quê? Que jeito de Recebeu bem, né? Não, ele pegou o fura-coco, o furador que tinha o quiosquezinho, a baiuca, né? Ele furou o coco, tirou assim, mostrou, eu me lembro certinho, ele pegou o furador de coco, mostrou assim, ó, aqui, ó, conversar comigo, aqui, ó, o furador de coco pra ti. Todo mundo rindo e eu já apavorado, né? Não sabia. Daí a minha sogra também deu uma risada meio amarela, a gente conversou. Aí eu disse que eu queria namorar com a Joyce, né? Meu interesse era namorar, noivar e casar. Eu disse, a minha filha só casa quando você estiver, quem casa quer casa. Então eu gostaria que primeiro você tivesse a casa de vocês, para depois vocês se casarem. E eu disse, fechado. Eu aceito, eu entendo, pode ser. E aí a gente começou a namorar, a gente exerceu um tempo de namoro. Eu me mudei do Mariscal e fui morar no Zé Amândio, onde a minha avó mora hoje. A gente foi morar lá. A minha avó deu um pedacinho de terra para nós. E a gente fez uma casinha lá, uma meágua, 2 peças, o banheiro ali, bem simples, né? Para sair do aluguel. E aí a minha mãe foi trabalhar, eu fui trabalhar, o Marcelo foi trabalhar, a gente foi trabalhando e a gente conseguiu comprar um terreno. A mãe conseguiu comprar um terreninho e a gente foi construindo. E nesse intervém eu descobri o tal do dinheiro da temporada, lá em Bombinhas. E aí a gente foi trabalhar. Eu fui trabalhar no restaurante e eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a guardar. E nisso eu pedi a Joyce em noivado. E a minha sogra, no começo, ela disse que não. Não, acho que é cedo, assim. Falei, não, sogra, a gente vai noivar agora, mas a gente não vai casar enquanto eu não ter a nossa casa. É só para oficializar o nosso relacionamento. Então tá bom. E a gente noivou na casa da Neide, da irmã mais velha da Joyce. O Sérgio Catti, pastor Sérgio Catti, hoje em Joinville, esposo da Marilene. Foi uma pessoa incrível que Deus colocou na minha vida. Quando eu morava no Zé Amândio, ali vim morar no Zé Amândio, eu fui congregar em Bombazum e ele era o segundo dirigente da igreja. E ele me ensinou o que é pregar uma mensagem com começo, meio e fim. O que é desenvolver um esboço com título, texto, tema, introdução, divisão, conclusão e apelo. Ele me ensinou isso. Isso é uma mensagem. E aí ele foi me ensinando. Leia isso, leia esse dicionário. Eu tenho um livro que ele me deu até hoje. Vai fazer 20 anos que eu tenho esse livro guardado. E eu me lembro que a primeira mensagem esboçada que eu fiz, com título, texto, tema, introdução, divisão, conclusão e apelo, foi o cego de Jericó. Até hoje ainda a Marilene brinca. Já pregar sobre o ceguinho de Jericó? Ela brinca com isso até hoje, a esposa dele. E ele fez o nosso noivado. E ele mostrou. Foi interessante, porque a minha mãe colocou a aliança na mão dela e a mãe dela colocou a aliança no meu dedo, que é uma tradição da igreja evangélica, é diferente. O noivado do crente é diferente. E aí a gente noivou, depois de um tempo, aí eu consegui comprar nosso terreninho, onde a gente morava ali, com aquela casinha simples, mas era a nossa casa. E a gente, dia 20 de abril de 2007, nós casamos. E aí ela saiu do Canto Grande e foi morar no tal José do ZA. Como diz os adolescentes de hoje da escola que o José estuda, no ZA. No Zé Amândio. E a gente começou a congregar no Zé Amândio. Lá você chegou a liderar jovens, né? A minha primeira atividade no Zé Amândio foi a liderança de adolescente. Eu fui líder 1 ano de adolescentes ali. E eu não fui tirado, eu entreguei o trabalho. Eu que entreguei. E Fabiano, diz uma coisa aí. Depois de casado, o seu ministério fluiu mais? Sim. Ou cresceu mais, né? Desenvolveu. Por que para a maioria dos pregadores, quando se casa, o ministério flui mais, cresce mais, floresce? Pelo menos para a maioria. Para a maioria. É. Vou pôr a minha experiência na mesa. O meu casamento foi a forma que eu entendi que eu preciso amadurecer. O casamento me trouxe maturidade.
o casamento me trouxe responsabilidade e bom senso. E me trouxe alguém que muitas vezes não aparece na frente do microfone, mas ela é uma pessoa fundamental na conduta desse desenvolvimento desse ministério. Porque a primeira pessoa que sempre foi sincera e sempre elogiou quando era para ser elogiado, mas corrigiu quando era para ser corrigido, sempre foi a minha esposa. Nunca foi outra pessoa. Já chegou outra pessoa, mas ela chegou atrasada, porque a Joyce tinha dito o que era para fazer. Ela sempre. Então o casamento para mim foi uma guinada no ministério, porque me trouxe responsabilidade, me trouxe bom senso, me trouxe correção. Eu estava muito acostumado com as pregações explosivas, com as pregações enérgicas e eloquentes e fervorosas e gritões. E às vezes eu caía naquela da repetição. E teve um dia, eu estava acostumado sempre com o tapinha nas costas. Top, show, fogo puro. Vai pregar nos Gideões, lá, não sei o que, aquela coisa toda, né? Até o dia que ela falou a verdade para mim. E ela disse que amadurecer é melhor. E ela disse uma coisa que eu vou carregar pro resto da vida. Ela disse, isso faz parte da maturidade do casamento. Ela disse assim, eu vou para a igreja com a necessidade, com a expectativa, com a sede de ouvir algo diferente que você vai falar. Que você vai estudar, que Deus vai te mostrar, que Deus vai te iluminar, que Deus vai te revelar, e você vai trazer para a igreja aquela informação e eu vou absorver. Então a repetição para mim é desgastante, porque para a igreja é uma pregação nova. O cego de Jericó, se eu pregar em Balneário, qualquer igreja, uma mensagem nova, mas para ela que está em todas as igrejas, é rotina. Então a sede dela receber, a revelação dela receber, me despertou a buscar mais iluminação na palavra. Entendeu? Querer ter mais conhecimento também. Exatamente. Então me doutrinou, tirou arestas, cortou excessos. Claro que eu ainda estou em formação, tenho muito para aprender. Eu comecei ontem na minha caminhada ministerial. Vamos dizer assim, que eu consegui pisar no primeiro degrau. Então tem uma longa jornada pela frente. Então a Joyce, o meu casamento com a Joyce foi fundamental para que isso acontecesse. Até porque eu fui separado auxiliar solteiro. Solteiro não, noivo. E depois de casado eu fui a diaconato, eu fui ao presbitério, eu fui a evangelista e eu cheguei a pastor. Nenhum degrau foi... solteiro. Não. Tudo já estava com a irmã Joyce. Os congressos chegaram quando eu me casei. As mensagens, assim, floresceram, amadureceram, melhoraram, aprofundaram. Você tudo. Pregou seu primeiro congresso, você já estava casado? Já era diácono. Já. Você não pregou nenhum congresso antes de ser casado, então? Não me lembro. Eu viajei. Eu preguei em São Paulo, sendo solteiro. Eu preguei em Joinville. Eu morava em Curitiba, eu fui pregar em Joinville, sendo solteiro. Mas eu fui com a comitiva, né? O pregador oficial foi e ele me convidou para ir junto. Então surgiu oportunidades nessa demanda e eu fui pregando, mas não que eu me ligaram, vem pregar aqui que eu quero te ouvir, entendeu? Como é hoje. Pastor, eu quero ouvir o senhor como pregador do nosso trabalho, do culto, da campanha, assim. A demanda aperfeiçoou com o casamento. Fabiano, muita gente que te conhece, né? E bastante gente sabe do seu problema de saúde, né? Como que você descobriu que você tinha que fazer hemodiálise, que seus rins parou? Como é que tudo aconteceu? Foi no ano de 2013. Fez 10 anos agora. 2013. Eu trabalhava... A Joyce postou, né? Até que... Fui eu. Foi você? Eu postei e eu marquei ela para sair a publicação no meu e nas redes sociais minhas. Foi postado agora em novembro, eu acho. Isso. Dezembro, dia 1º de dezembro. Foi então. 2013, eu estava pastoreando voluntariamente a igreja de Adebenem, que na época era Bombas 2. Tu lembra disso, né? Lembro. Bombas 2, né? Agora é o pastoreio. Eu cheguei aí lá no tempo que você pastoreou, eu fui em um culto de ensino, eu acho, se eu não me engano. Culto de ensino era na terça. O Alisson, um abraço, filho da Silviane, ele me convidou para ir lá, e eu fui lá e você estava dando... Era um culto de ensino, mas você estava dando escola dominical. Exato. Eu lembro. Exato.
Eu lembro. E aí, até agora, na de Belém, é nosso amigo pastor Itamar, né? Maquele, um Pastor grande Itamar. abraço, nossos amigos. Pastor Itamar, eu vou te trazer aqui. Top. Uma Pastor benção Itamar. eles. Pastor Itamar é Uma bênção de família Deus. abençoada. Em 2013 eu estava pastoreando a D Bombas 2, voluntariamente. À noite eu pastoreava, domingo de manhã e domingo à noite, né? A rotina da igreja. Culto terça, sexta e domingo de manhã e domingo à noite. Durante a semana eu trabalhava na pintura. Eu deixei de trabalhar no sistema de veraneio, de garçom que eu trabalhava, porque isso ia exaurir o meu tempo de estar na igreja. Eu não queria mais isso para mim. Eu queria culto, igreja, família, igreja, trabalho. E conduzir, alinhar família, igreja e trabalho, entendeu? E aí eu me lembro que eu comecei a sentir uma canseira muito grande, uma exaustão muito grande, uma indisponibilidade muito grande. E eu me lembro que teve dias de finais de semana, assim, digamos no sábado, de eu dormir, bater uma sonolência, uma canseira muito grande, e eu dormi quase 16 horas. Eu me lembro nitidamente disso. A noite toda, a manhã toda, só almoçar, ir E pra voltar cama pra e dormir cama. a tarde toda. Uhum, e só acordar quando o sol tava se pondo de novo. E eu me lembro de um dia que eu fui na casa da minha avó. Eu fui resolver alguma coisa, levar alguma coisa, não lembro assim o detalhe, mas eu fui na casa da minha avó. E a minha avó, quando bateu o olho em mim, ela disse: Fabiano, você precisa fazer um exame de sangue, porque você está com anemia. O teu avô tinha anemia e eu conheço muito bem uma pessoa com anemia. Essa foi a frase da minha avó. E eu disse: tá bom, vó, eu vou. E eu obedeci a minha avó. Estava terminando, caminhando para o fim do serviço. Eu trabalhava eu estava pintando a pousada das Palmeiras, do seu Jacó, lá em Bombinhas, lá no centro. E fiz um exame de sangue. E aguardei alguns dias para sair o exame de sangue, mas eu estava muito abatido assim já, fisicamente. O médico me deu o Dr. Alexandre Júlio, um grande profissional. Muito responsável, muito preciso no seu prognóstico. E ele me passou algumas vitaminas para ir ingerindo ali esporadicamente até sair o resultado do exame de sangue, devido à gravidade da minha palidez, né, da minha brancura, né, da minha apatia, né. E ele me levou, eu fiz o exame de sangue e uma semana depois saiu o resultado. O laboratório de Bombinhas me ligou, a técnica me ligou dizendo: seu Fabiano, o senhor precisa refazer o exame de sangue. Eu disse: por quê? Ela disse: nós achamos que a técnica que estava digitando os resultados colocou vírgulas no lugar errado. De tão alterado que deu muito alterado os seus exames. E nós achamos que tem uma vírgula no lugar errado, então eu gostaria que o senhor refizesse o exame. Eu me lembro dessa frase como se fosse hoje, nem ontem, fosse hoje, eu me lembro dessa frase. Eu não lembro mais quem foi que me atendeu, mas eu me lembro disso. E eu fui refazer o exame de sangue. Isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira eu refiz o exame de sangue. E na segunda-feira já saiu o resultado. Quando saiu o resultado, a mesma técnica me ligou. E ela me disse: seu Fabiano, o senhor precisa ir no posto de saúde com urgência. O doutor está esperando você para conversar com você e com o teu resultado. Dizer: mas o que aconteceu? O doutor vai falar com você. E eu Já estava com frio saí, na barriga. hã? Já estava. Angustiado, né? Nervoso. Preocupado, né? Sabia que era alguma coisa grave. Você tinha quantos anos na época? Eu tava para fazer 30 anos. Tinha recém feito. Novo, novo. Eu recém tinha feito 30 anos. Eu fiz 30 anos no mês de julho e no mês de novembro aconteceu isso. Do mesmo ano. E eu cheguei. Quando eu me identifiquei na recepção do posto de saúde, a moça me levou até o escritório do Dr. Alexandre Júlio e meus exames estavam sobre a mesa. E ele me mostrou alguns resultados e disse: seu Fabiano, o senhor precisa ser internado. O senhor está correndo risco de perder os seus rins e está com risco de morte. E o senhor precisa ser internado com urgência para investigar isso aí e tentar reverter esse caso. Daí eu até comentei alguma coisa para eles, podia voltar ou não, a gente vai ter que investigar. Eles vão tentar. Mas só precisa ir para o hospital. E aí, agora, eu falei: quando? Ele: agora. Já chamei a ambulância, está vindo a caminho a ambulância já. E disse: doutor, eu preciso ir em casa avisar minha esposa. E eu fui. Não, a Joyce estava junto. Eu preciso buscar o meu filho na escola. E ele estava aqui, no Pequeno Príncipe, estava em Bombas, no Pequeno Príncipe, ali perto. O Pequeno Príncipe era ali perto do. Onde é o Coque hoje. Era o Pequeno Príncipe 2.
E eu fui buscar o José tinha recém feito 2 anos de idade. Deixei ele na casa da Vinani, da Silviane, do Mizinho. Beijo, Vinani, nós amamos vocês. Mizinho, nossos amigos. Foi minha primeira líder de Maressa, jovens. Eber, Alisson, Deus abençoe. E deixamos o Josué e eu voltei. Quando eu voltei, a ambulância já estava na porta. Com o giroflex ligado, mas não com a sirene. E eu me lembro que ele pegou alguns papéis e deu na mão do motorista e disse, ó, leva e bota na mão da médica que está residente do Ruth Cardoso. Quando eu cheguei, entrei na ambulância, ele ligou o giroflex. Em alguns momentos ali ligou a sirene para ganhar trânsito ali naquele trajeto do Porto Belo ali, que é mais intenso, mais complicado, mais trancado. E a gente chegou no Ruth Cardoso e ele colocou o motorista colocou os papéis direto na mão da médica. Não deu na recepção, deu direto na mão da médica. E a médica olhou alguns resultados e disse, seu Fabiano, o senhor vai ser internado. E me levou para o pronto-socorro ali, na sala do pronto-socorro, onde ficam os internados. A primeira internação, e eu fiquei. Ele só pode ficar nessa cama aqui e nós vamos fazer alguns exames. E fez algum exame aquele dia. No outro dia, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, não lembro bem o horário, mas era muito cedo. Uma enfermeira chegou com um carrinho cheio de medicação, de exame de sangue e fez uma coletagem de sangue na minha virilha. Foi a primeira dor mais intensa que eu senti, um queimor muito grande, o momento em que ela inseriu a seringa, a agulha, para extrair o sangue da artéria femoral. Então é muito dolorido esse exame, eu nunca tinha feito isso. E aí, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, saiu o resultado e o outro médico que já estava em exercício, o residente, me chamou e disse, seu Fabiano, o senhor vai ser conduzido à UTI. E eu disse, o quê? Doutor, é tão grave assim? Ele disse, você está correndo risco de morte, você precisa ir para a UTI para ser tratado com mais atenção. E ele mandou ir no banheiro e mandou a Joyce comprar a fralda geriátrica. E aí a gente foi para... eu fui para a UTI. E na UTI a gente estava... Eu fui hospitalizado na UTI, foi colocado alguns exames, foi feito alguns exames, foi colocado alguns aparelhos, colocaram um medidor de oxigênio no meu dedo, colocaram um medidor um eletro no meu tórax, eu tomei 3 bolsas de sangue e eu fui monitorado 24 horas, eu tomei 3 bolsas de sangue, de 400 ml cada uma. E ali eu fui monitorado, e o médico que me atendeu disse, seu Fabiano, o senhor está com falência renal. Os seus rins estão paralisados. E pelo ultrassom, eles ressecaram. Então o senhor vai precisar fazer hemodiálise. E essa hemodiálise ela vai ser pelo menos 3 vezes por semana, 4 horas por dia. E então fiquei na UTI. Era para ter sido colocado um catéter já ali. Mas eles não colocaram. Porque o Senhor tinha um projeto diferente para a minha vida. Eu precisava passar por Joinville. E ali eu fiquei em torno de 3 dias na UTI. Eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência muito forte. O Senhor, eu pedi para Deus. Eu falei com o Senhor numa oração. Disse, a minha esposa já veio me visitar. A Silviane, que é dirigente do círculo de oração, já veio me visitar. A minha mãe já veio me visitar. Minha sogra já veio me visitar. E na oração eu disse assim, até o inimigo, até o diabo, já veio aqui nesse quarto dizer que eu vou morrer. Que eu não vou sair com vida daqui. Que eu vou perder. Que eu não vou ver meu filho crescer. Que eu não vou ganhar muitas almas para Cristo. Que eu não vou escrever meus livros. E que eu não vou chegar a ser pastor. Eu ouvi tudo isso na minha mente, numa batalha espiritual terrível naquele quarto de UTI. E eu disse, na oração, disse, Deus, o Senhor ainda não veio falar comigo. O Senhor ainda não veio me ver, não veio me visitar, então vem, Deus. Vem me visitar. E eu peguei uma Bíblia com harpa e comecei a cantar o hino 432. 432? Da harpa cristã. E eu orei dizendo, Senhor, 10 para as 10. Eu disse, Senhor,
veio me visitar antes de eu acabar o hino. E quando acabou, eu estava chegando na 4ª estrofe, eu senti que... Quanto? 30? Ok. Quando eu ouvi, eu fiz essa oração, eu fiquei naquela expectativa de eu receber uma visitação específica do Senhor. E antes de eu terminar de cantar, Lucas, o hino 432 da harpa, eu estava indo lá para a 4ª estrofe do hino. Eu estava no leito número 5 do lado de cá. A UTI de lá tem leitos de um lado e leitos de outro, e uma bancada no meio que eles chamam de ilha. E eu estava no lado de cá. O leito número 5 é o que ficava mais próximo à parede. Entre o meu leito e a parede tinha 1 metro e meio mais ou menos. E eu senti, quando chegou, a presença de um ser ali. Eu senti, sabe quando você tá numa posição e percebe que tem alguém aqui? Uhum. Assim, na tua retaguarda, na tua lateral, e eu fui olhar e eu não consegui. Porque emanava um poder, emanava um calor, que fez com que os meus olhos se fechassem. E eu não consegui mais abrir os olhos. Mas eu vi aquele clarão na minha vista, sabe? E aquele calor no meu corpo, aquela presença, aquele poder. E aquele ser foi se aproximando, e na minha alma eu ouvi uma voz. No espírito eu ouvi uma voz. E aquela voz dizia: filho, eu estou aqui. O que você está passando não é para a morte, é para a glória do meu nome. E Lucas, a partir do momento que você se torna um pregador do Evangelho, um leitor da Bíblia, você começa a prestar atenção nos detalhes. É o detalhe que te revela o quê. E ali naquela frase eu entendi o quê. Porque a frase dizia: é para a glória do meu nome. E não para a glória do nome do Senhor. Se fosse para a glória do nome do Senhor, teria sido um anjo que apareceu ali, que se manifestou ali. Mas como a voz disse: é para a glória do meu nome, eu entendi que Deus respondeu a minha oração na hora. Foi o próprio Jesus que estava ali. Não tem outra explicação. Foi o próprio Senhor que apareceu ali. Eu não consegui ver porque eu não conseguia abrir os olhos. Mas a presença dele, a voz dele, o calor dele, foi muito poderoso. Eu sentia que a minha carne formigava. Eu sentia que a minha boca amorteceu, o meu queixo amorteceu. Parece que ia se soltar a carne dos ossos. Essa é a sensação que eu tive. E aquele clarão, aquele calor, aquela luz, a luz na minha vista. Se eu fechar os olhos aqui, a luz do estúdio vai interferir na minha visão. Vai ficar uma claridade, mas eu vou ver um vermelho da minha vista, das minhas pálpebras. Mas aquele dia, quando eu fechei o olho, esse vermelhão sumiu, só ficou branco, e aquele calor todo no meu corpo. E eu tive uma experiência de línguas estranhas que eu não sei nem imitar para você. Está na minha mente, mas eu não consigo reproduzir ela. Eu já tentei trazer a memória assim com clareza, sabe? Clarear, mas eu não consigo, porque foi uma experiência única. E aquela presença lentamente foi diminuindo aquele calor, sabe? E aí eu me despertei. Eu consegui abrir a vista, que eu olhei, eu queria ver, mas eu não consegui. Tava mais. Não quis. Não apareceu. E no outro dia, o Dr. Márcio, que é o nefrologista da Renal Vida, um excelente profissional, uma pessoa muito preparada, muito desenvolvida, é um excelente profissional. Ele falou uma frase, de muitas coisas que ele falou para mim, eu não vou esquecer. Ele disse: seu Fabiano, eu vou tirar o senhor da UTI. Eu não vou mandar o senhor para casa, porque antes do senhor ir para casa, o senhor tem que passar pela clínica. O senhor não pode sair da UTI e ir para casa. O senhor vai ter que passar pela clínica e depois ir para casa. Então eu fui para a ala clínica. E eu passei uma noite na ala clínica e depois fui embora de manhã. Mas ele disse para mim assim: ó, o senhor não vai morrer. Se fosse para morrer, o senhor já tinha morrido. O senhor não vai morrer. Então eu vou dar outra para o senhor. O seu lugar não é aqui. Vai para casa, reorganiza. Ele fez assim com a mão: ó, vai para casa, reorganiza a sua vida e segue, vida que segue. Se fosse isso hoje, eu ia dizer hashtag partiu. Isso depois da visita. Da experiência. Da experiência ali. Da manifestação. Mas eu não fui curado. Porque uma coisa é Deus dizer para você: é para o meu nome ser glorificado
Outra coisa é dizer, acabou. Eu estou mudando a tua realidade, eu estou te curando, vai em paz e não peque mais. Algo assim, entendeu? Nessa linha. Então, eu tinha consciência que o meu rim continuou parado. Mas a partir dali eu tinha um propósito de vida. Eu tinha um testemunho para começar a contar para as pessoas. E eu saí, e ele escreveu uma carta, eu tenho essa carta guardada até hoje no acervo. Eu tenho uma pasta enorme com vários exames e resultados, encaminhamentos e atestados, tudo guardadinho lá para mim. Porque eu sei que um dia vai ter um sentido maior para contar aquilo ali. E acredito piamente nisso. Ele me deu alta da UTI, eu fui pro quarto. No outro dia de manhã eu recebi alta, peguei todos os papéis, o que tinha de papel, e fui para a ProRim. A ProRim de Balneário Camboriú. Os meninos aí devem conhecer. A ProRim de Balneário Camboriú, que é ali no pátio do antigo Santo Inês. E eu me lembro que a Silvana, que é recepcionista até hoje lá, uma pessoa muito, muito amorosa, muito humana, muito querida. Ela, um abraço para Silvana. Ela me encaminhou para conversar com a doutora Elisângela. A doutora Elisângela era uma das nefros responsáveis. Na época trabalhava a doutora Séries, que é uma nefrologista muito responsável, muito habilidosa, muito capaz, muito competente. A doutora Isadora, sem palavras. E a doutora Elisângela foi a nefrologista que me recepcionou, que conversou comigo. E até mando um abraço aí para toda a equipe da ProRim, os médicos, as técnicas, enfermeiras, a logística, a psicóloga, a nutricionista, a assistente social, toda a galera da ProRim ali, que são os pacientes. Deus abençoe vocês. Vocês são excelentes no que fazem. E aí, Lucas, ela me recebeu e ela olhou os exames e chocou por que eu recebi alta. Daí ela disse, não, vou encaminhar você para o hospital de Joinville agora. Eu disse para ela, eu lembro disso. Não sei se ela vai lembrar, mas acho que sim. Eu disse assim, doutora, hoje eu não vou para o hospital. Não, mas você tem que ir para o hospital, é necessário, você está correndo risco de vida. Eu sei, mas hoje eu não vou para o hospital, eu não vou morrer. Dela, injetou um negócio ali, imprimiu e disse assim, ó, assina aqui. É um termo de responsabilidade. Se daqui para fora, se eu morrer, eu não tenho responsabilidade. Amém, eu assino. E eu me lembro nitidamente que eu assinei, coloquei a minha assinatura, e pela primeira vez, oficialmente, eu coloquei 3 pontos na minha assinatura. E na minha mente eu disse assim, esse é em nome do Pai, esse é em nome do Filho, e esse é em nome do Espírito Santo. Dei na mão dela. Eu me lembro disso. Eu me lembro, a minha memória arquivou isso. E eu disse, amanhã eu vou para o hospital, mas hoje não. Hoje eu vou voltar para Bom eu vou tomar um banho na minha casa, eu vou passar a noite na minha casa com a minha família, eu vou abraçar, vou beijar meu filho, eu vou comer a janta da minha esposa e amanhã eu vou para lá. E eu fui para casa, com aquele papel assinado. E disse, amanhã eu vou com encaminhamento para ir lá para Joinville. E eu fui para casa, no outro dia sim, o meu pai veio de Curitiba, né? Um beijão pro meu pai, pra tia Lina, eles são pessoas que também Deus usou eles na minha vida para me abençoar, para me ajudar, para me instruir, eles fizeram parte da minha vida, né? O meu pai mora em Curitiba e ele veio na hora que ele soube todo esse vendaval, ele... A família se reuniu toda, né? É. A família se reuniu. E como é que foi, assim, para a sua família reagir a tudo isso? Foi um baque muito grande. Eu não sei falar outra coisa. Não tenho outra palavra no vocabulário, não sei dizer... Aposto que a irmã Joyce chorou muito, né, irmã Joyce? Foi um baque. Pro Josué, novinho, 2 anos também, me vê no hospital. Eu me lembro que no sábado, isso foi numa sexta-feira, no sábado de manhã, 5 horas da manhã, a gente estava acordado e a gente se mandou para Joinville, para o hospital regional, lá no bairro Boa Vista, que é perto da ProRim de Joinville. E eu passei quase 30 horas na sala de observação esperando a hora da internação, né? Fiquei no aquário, passei a noite acordado numa cadeira de plástico, sentado numa cadeira de plástico, devido à demanda do hospital, que estava muito carregado. Lá eu vi de tudo. Lá veio pessoa completamente transtornada, que saíram ali da sala que eu estava e foram direto para a ala psiquiátrica. Eu ganhei para Jesus um rapaz que saiu dali e foi para a ala psiquiátrica. Eu me lembro de um momento engraçado que tinha um que ia para a ala psiquiátrica que estava aqui e outro que ia para a ala psiquiátrica que estava aqui. E eu falava de Jesus para ele e o de cá disse assim, eu já fui crente. Ele falava assim, estralado, sabe?
E eu não estou mais indo na igreja, mas eu já fui crente. E dizia assim, rapaz, volta para Jesus, Jesus tem um plano na sua vida. E fui falando para ele. Daí veio a psiquiatra e levou ele. Aí o outro ficou aqui, eu fui conversar com ele. Comecei a falar de Jesus para ele, ele se levantou e se retorceu. E ele sentava. E ele se levantou e se retorceu. E o acompanhante dele olhou para mim assim, ô pastor, ele nem sabia que eu era pastor, me chamou, ô pastor, o senhor sabe o que é isso aqui, né? Se ele cair aqui, eu vou correr e o senhor vai se virar com ele. E é você que tá mexendo com ele. Tava provocando espiritual ali, entendeu? Daí eu Jogou a bomba pra ti. É. Se vira aí. Se vira com endemoniado aí. E eu me lembro que eu coloquei a mão na nuca dele aqui, no pescoço, entre a nuca dele, e ele foi se retorcer, eu segurei ele, repreendi ali, orei por ele e ele quietou. Aí falei de Jesus para ele e a psiquiatria levou ele. Passei a noite ali, conversei com outras pessoas, orei por outras pessoas ali. Ô Fabiano, nesse tempo que você ficou internado, e eu acompanhei você para algumas ministrações que você fez, né? E você tem me dado essa honra de te acompanhar. Tem sido muito bom para mim. E você disse assim que teve uma vez que você estava no quarto com 2 homens e você falou de Jesus para um e o outro não quis. Sim. E ele foi para o centro cirúrgico. Sim. Fui implantado um catéter depois dessas 30 horas de observação e eu subi para o quarto daí. Eu fui para o quarto, o setor clínico, o leito número 2, na sala 3. Eu me lembro dessas datas. E eu passei a primeira noite sozinho ali, de domingo para segunda sozinho. E na segunda de manhã entrou um rapaz, 23 ou 27 anos, e tentou contra a própria vida. E ele ficou do meu lado ali. E nós... Não, primeiro foi o... Não, eu confundi. Primeiro, a primeira noite fiquei sozinho. Aí no outro dia entrou uma pessoa que estava em situação de rua. E eu me lembro até hoje do nome dele. O nome dele era Valcir, né? E ele ficou no leito número 2, no leito número 1 e eu no número 2. Que o leito número 1 é mais próximo à porta. E nós oficializamos uma amizade. Ele disse que estava em situação de rua. O álcool, ele perdeu a família, né? Ele abandonou a família, filho, e foi pra rua. Emprego, e foi pra rua. Por causa do álcool. E o SAMU achou ele, em princípio, de coma alcoólico jogado na rua. Daí trouxeram ele, jogaram a roupa dele fora. Ele estava com roupa hospitalar, deram um banho lá, agilizaram ele e ele foi pro quarto. Tomando vários medicamentos porque ele estava com cirrose hepática em estágio avançado. E aí a gente começou a fazer amizade, conversar. E eu falei de Jesus, ele disse que era presbítero, cuidava de uma igreja. E estava numa situação de rim, e estava com catéter, começando a fazer hemodiálise, tudo isso para mim era novo, não entendia nada disso. E eu me lembro que eu fui falando de Jesus para ele, e teve um dia de manhã ali naquela semana que ele disse, pastor, o senhor ora por mim. Eu quero aceitar Jesus. Eu não quero sair daqui e voltar para o mundo. E eu me lembro que foi um casal, família do evangelista Otoniel e da irmã Keila, que hoje estão na sede. O Tony lá. Lá em Bombinhas. Isso. Toniel é uma abração, meus amigos. Deus abençoe, irmão. E aí os familiares deles foram lá me visitar, foram os primeiros a me visitar, e eles me levaram uma oferta. E ele foi, na hora que o parente do Tony foi, eu acho que foi os pais do Tony, se eu não me engano, foi me dar Pai do Senhor, me deu uma oferta. E eles foram embora e eu, Joyce, olha, tinha R$100, 2 de 50. E aí a Joyce ficou com o dinheiro na mão. Guardou, né? E a gente teve uma ideia de fazer algo pelo mendigo ali. Daí a Joyce foi numa loja, comprou roupa para ele, comprou sabonete, presto barba, escova de dente, pasta, desodorante. E colocou tudo dentro de uma embalagem de presente bem grande. Colocou tudo bonitinho assim, né? Arrumadinho. E veio e colocou um laço. Fechou e fez um laço. E levou. E deu direto na mão dele. Falou, a gente comprou esse aqui e deu isso aqui pra você. Lembra disso, né? E aí ele, pra mim, viu aquele pacotão, né? Fez assim, pra mim, presente. E ele abriu. Quando ele soltou, eu nunca vou esquecer dessa cena. Quando ele colocou a mão e a primeira roupa que ele tirou na etiqueta nova, ele não abriu a camiseta para ver o desenho. Ele pegou a roupa para cheirar. Ele cheirou a roupa. E aquilo me chamou a atenção. Por que ele cheirou? E ele disse assim, ó, novinha.
Porque estava acostumado a roupa de situação de rua, roupa velha, roupa jogada, roupa de lixo, essas coisas, né? E ele, novinha, depois tirou outra peça de ouro. Com a etiqueta novinha, daí prestou barba, pente, escova, pasta, desodorante. Daí já tirou a coberta de cima dele e disse assim, pastor, o senhor dá licença? Eu vou tomar um banho. Daí ele foi lá no chuveiro, na casa de banho, do hospital, que é só um quarto que tem um chuveiro quente. Tomou um banho, rapaz. Tirou os excessos lá que tinha, fez uma geral, fez uma check-up. E aí fez a barba, escovou os dentes, passou o desodorante. Botou a roupinha novinha, rapaz, limpinha, tirou a etiqueta. Foi na porta, até me consagrou, porque na época era presbítero e me chamou de pastor. E aí ele abriu as mãos assim, e disse, olha pastor, olha pastor. Aí fez assim, a barba feitinha, o cabelo penteado, o dentinho escovado. Olha, cheirosinho. Olha pastor, tô novo de novo. Aí ficou emocionado ele, assim, eu senti uma emoção muito grande. Da minha primeira, vamos dizer assim, a minha primeira alma que eu ganhei naquele hospital. E aí ele recebeu alta, mas ele disse, pastor, eu não quero ir para rua. Eu não tenho para onde ir, mas eu não quero ir para rua. Daí nisso eu conversei com outro irmão Álvaro e a irmã Neuza. A irmã Neuza é familiar da esposa do meu pai, que carinhosamente eu chamo ela de tia Lina. A tia Lina é a esposa do meu pai e a irmã Neuza é familiar dela, tia dela. E aí a gente aproximou e formulou uma amizade. Ela levou ventilador para mim, ela ajudou a gente com lavação de roupa, porque eu fiquei 17 dias internado. Nossa, eles foram fundamentais na nossa vida, foram muito, muito abençoadores. Até mando um abraço, tenho um carinho enorme, um respeito, uma consideração pela vida deles ali. A gente tem uma certa distância, mas a consideração ficou no coração, sabe? E aí, meu amigo, ele recebeu alta e ele foi para uma casa de recuperação, que a gente conseguiu. E aí, aquele dia eu fiquei sozinho, e no outro dia entrou um outro moço que tentou contra a própria vida, e ele também foi evangelizado, ele também entregou a vida de Jesus, deu o Senhor salvou a esposa dele, a irmã dele. Fui ganhando alma, fui fazendo culto no hospital. Me deu vontade de fazer culto, eu fiz culto. Me deu vontade de orar, eu fui orar. Me deu vontade de pegar a Bíblia e sair nos quartos orando por um, falando de Jesus para um. E eu fiz isso. Eu, na ala do hospital ali, onde eu podia evangelizar, eu ia. Onde eu podia orar, eu orava. Onde eu podia fazer culto, eu fazia. Eu não perdia tempo. Eu estava com aquela Onde mangueira. estava no seu alcance, você Sim, propagava o evangelho. Claro. Vai fazer hemodiálise? Beleza. Saí da hemodiálise, evangelizava. E hoje não dá, esse horário eu tô na máquina, tranquilo, mas sair da máquina, eu procurava sempre falar de Jesus para alguém, por uma pessoa, no mínimo uma pessoa por dia. E nisso, pelo menos 13 pessoas entregaram suas vidas para Jesus nos 17 dias que eu fiquei internado. Chegou um transplantado lá, que estava perdendo o rim, e ele tem que ficar isolado. Então, como naquele quarto as pessoas estavam recebendo alta, antes de mim, eu estava ficando sozinho no quarto. E vinha um, evangelizava, saía. Recebia alta. Vinha um, evangelizava, aceitava Jesus, recebia alta. Entendeu? O que Deus estava fazendo? Colocando as pessoas lá, se converteu, agora eu vai trazer outro. Paulo sob a guarda pretoriana, entendeu? Vinha, pregava e eu ficava preso e ele ia embora. E o camarada saía. E aí me trocaram de sala. Me colocaram na sala 7, no leito 3. Ali eu tive uma experiência amarga. Eu digo amarga. Foi a minha única amargura, assim, que eu tive, sabe? Eu fiquei no leito 3, mas no leito 2 estava o seu Alfredo, Joinville, e no Rodolfo. E no leito número 1 estava o seu Silvio. E nós evangelizamos o seu Silvio. Falamos de Jesus para ele, oramos com ele, cultuamos ao Senhor, e ele pediu para orar por ele, e ele aceitou Jesus, e ele foi embora antes de mim. E o seu Rodolfo, ele disse, eu não quero ser crente. Eu não quero aceitar Jesus, eu não quero ir para a igreja, não quero nem que fale do teu Deus para mim. Nessa linha assim, né? E ele deu aquela pesada. Se né? prendeu. Mas mesmo assim eu falei, vamos ganhar de outro jeito. Daí eu lembro que ele tinha um problema nas mãos. Daí na hora do café a Joyce ia lá, pegava a geleia, o que ele gostava, servia, deixava tudo arrumadinho, um cafezinho doce. E vinha uma funcionária do hospital e disse, mas ninguém fez isso, por que vocês estão fazendo isso? Que amor, que amor ao próximo de vocês e aquilo. A gente pensou que aquilo seria uma porta para evangelizar ele. Começou a servir a ele assim, tentar ajudar ele, né? Ajudar ele no banheiro. Eu ajudava ele a caminhar até ele no banheiro. Ajudava ele ali a cobria ele, descobria. Ligava o ventilador, mudava o canal de TV, dava uma caminhada com ele, conversava com ele, puxava papo de coisa natural. A Joyce ajudava ele a fazer servir o café para ele, servir o almoço. Estava ali dando aquela. Até o dia que ele deu outra resistida. E aí
ele estava previsto lá para o fim de semana a cirurgia dele e adiantaram para uma semana. E eu ia receber alta na segunda-feira. E no domingo tiraram ele da sala e levaram ele para um ambiente pré-cirúrgico, assim, sabe? Preparar ele. E ali eu perdi o contato com ele. E ele não quis tomar uma decisão, ele não quis receber nem oração direito. E eu não consegui me aproximar, ter um contato direto com ele. E eu me lembro que eu recebi alta na segunda, a gente veio para casa, acho que foi na quarta-feira, né? A Joyce foi da quarta ou quinta-feira, a Joyce foi olhar o Face, uma sobrinha dela ficou amiga da Joyce ali, que ia visitar ele, e as duas acabaram se adicionando no Facebook uma da outra. Daí tava a notícia que ele morreu. Ele faleceu. Faleceu. Na Entendi. sala de cirurgia, ele faleceu. Quando... Quanto tempo? Quando ele faleceu, aí também eu recebi alta e eu comecei a fazer hemodiálise, né? 3 vezes por semana na ProRim, 4 horas por dia. E de lá para cá eu comecei a dedicar, a centralizar a minha vida em Deus, no estudo da palavra, na meditação, no aprendizado, na pesquisa, no curso disso, daquilo. Até agora estou finalizando um cursinho de hebraico, primeiro passo. E depois aí vou caminhar vou concluir o ano que vem meu bacharel. E vou continuar na caminhada do estudo, porque eu gosto. E eu comecei a centralizar a minha vida a partir da hemodiálise também. Porque a minha rotina é puxada, né? 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Então eu saio de casa às 5 horas da manhã e volto meio-dia e fico 4 horas na máquina. Então é 1 hora e meia de trânsito, devido ao fluxo, né? De transporte. E a caminhada tá nesse segmento, Lucas, aí, nessa linha aí. E dia 1º de dezembro agora fez 10 anos. Eu vou mostrar pra ti a minha fístula, né? Claro. Deixa eu só tirar aqui. Eu já tenho... A última vez que eu contabilizei, ó, tá aqui minha fístula. Eu faço hemodiálise por aqui. Eu contabilizei a última vez, se eu não estou equivocado, eu já devo ter em torno de 4.000 perfurações de agulha nos meus braços. Eu comecei fazendo hemodiálise aqui, e aqui parou, aí passei para cá. E já fez 10 anos que eu tô nesse processo. A primeira vez ali foi dolorida? As agulhas que eu uso, elas têm literalmente a grossura da ponta dessa caneta aqui, ó. É mais ou menos desse tamanho e essa espessura aqui. A espessura da caneta aqui, ó. Então, o momento da pulsão que se diz é como se fosse o ferrão de uma abelha. De uma abelha bem feroz, entendeu? Bem agressivo. É muito dolorido. Fabiano, diz aí pra gente, depois de todo esse processo, você ficou quanto tempo sem ministrar? Desse tempo que você ficou enfermo? Quando eu caí no hospital, eu não fiquei sem ministrar, porque eu ministrei lá. Mas eu digo na Mas igreja, no assim. catéter, da internação até a tirada do catéter, que eu estava com a mangueira pendurada aqui, eu fiquei 43 dias com o catéter, o primeiro. Então eu fiquei 43 dias sem pregar na igreja. Que eu preguei no domingo, né? Aí fui internado na segunda. E daí eu recebi alta e eu fiquei com o catéter até meados de janeiro, fevereiro ali. De janeiro. E eu tirei o catéter no sábado, digamos no terceiro sábado de janeiro. No domingo eu já preguei a palavra. Eu já estava com uma agenda feita no domingo para pregar na igreja sede. Foi até o meu grande amigo, meus amigos, né? Que eu respeito, que eu amo muito, o pastor Álvaro e o pastor Josué. Pastor João Álvaro de Souza. Foi meu primeiro pastor presidente. Gosto muito dele. E como foi essa pregação, Fabiano? Primeira após todo esse... Foi quando eu comecei eu tive que aprender a intercalar o que é pregação e testemunho. Eu tive que aprender a intercalar. Então, nessa primeira pregação, eu tomei em torno de 40, 50 minutos e eu dividi o meu tempo. Parte preguei e parte contei meu testemunho e no final fiz o apelo. Benção. Pessoal, esse foi mais um podcast. Eu quero agradecer aqui o pastor Fabiano, obrigado por ter aceitado esse convite. A honra é toda minha. Estar aqui com a gente, vamos marcar mais vezes, né?
Eu acho que nós vamos precisar fazer a parte 2, né? Vamos precisar fazer a parte 2. Vamos precisar fazer a parte... Tem bastante coisa. 2024 virá a parte 2. Comente aí nas redes sociais, eu quero ouvir a parte 2. E eu quero agradecer a todos vocês. Comenta, compartilha, deixa o seu like e segue a gente lá no nosso Instagram também. Deus abençoe, fiquem com Deus e estamos juntos. Até o próximo.